Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Braincast. Hoje nós estamos aqui com o Estúdio Casa, as sócias, né, Ana e Andressa, que fundaram e tocam a empresa. Hoje é o nosso episódio 14, estou aqui com o Gustavo, né? E hoje estamos num cenário diferente, estamos numa sala nova aqui, estamos testando e vamos começar a conversar. Então vamos perguntar para as meninas, né? Acho que melhor do que a gente para falar de vocês é vocês mesmos. Se vocês quiserem começar a se apresentar para o pessoal, contar um pouquinho da história, fiquem à vontade, por favor. Casa. Vamos começar. Então, bom dia, gente. Primeiramente, obrigada pelo convite. A gente adora qualquer oportunidade de falar da gente da empresa, principalmente agora. Eu sou a Andressa. E eu sou a Ana. Então, a gente já está com 3 anos de Estúdio Casa. Nós duas somos engenheiras de formação. E a casa surgiu da insatisfação da gente com a engenharia da forma que a gente vinha praticando. Uhum. Eu, particularmente, gosto muito da engenharia, sempre gostei. Acho que por isso que já escolhi o curso. Acho que eu não tinha uma ideia muito certa quando eu escolhi. Uhum. A engenharia ela é muito ampla, né? É. Só que acho que isso que fez a gente escolher, talvez, Sim. né? Nós duas tínhamos essa ideia, assim, do tipo, a gente pode formar e a gente tem um mundo de coisas para fazer. E aí, na sequência de que eu me formei, fui para obra. Gostei muito desse período, mas faltava algo, né? Daí a Andressa veio com a ideia da casa. Na verdade, um pouco na linha da Ana, mas assim, nós duas eu acho que não éramos aquela pessoa que, eu vou entrar na engenharia para trabalhar em obra, que muita gente do curso era, assim. Eu era meio, vou fazer. Tanto que antes, na verdade, eu queria fazer arquitetura. Até uma semana antes do vestibular eu fiz curso preparatório de desenho, eu fazia 2 cursos, assim, porque eu tinha que passar na federal e eu queria arquitetura. E aí, no meio do caminho, me deu um estalo, assim, eu falei, será que é isso? E meu pai é engenheiro. E falou, faz engenharia, você sempre gostou da área, engenharia vai te dar mais oportunidades depois, mais área de atuação do que arquitetura, menos restrita. Daí eu falei, vou fazer engenharia então. E foi assim, mudei numa semana, assim, e aí durante o curso, nosso primeiro trabalho foi juntas, na verdade, a gente começou a trabalhar ainda, nosso primeiro estágio Foi juntas já. no segundo ano da faculdade a gente fez juntas. Mas vocês se conheciam antes da faculdade já? Não, a gente se conheceu na faculdade. No trote. No trote, especificamente no trote. E aí, eu tive experiências bem amplas, na verdade, durante a faculdade. Primeiro foi esse estágio que era na prefeitura do Centro Politécnico lá. Então, eu fiquei primeiro no setor de obras. Aí era uma época meio ruim da engenharia, assim. Então, acabou o dinheiro, pararam de investir em obra. E eu fui para o setor de orçamentos, fiquei um tempo. Aí depois eu saí e fui para a empresa júnior da faculdade, que foi, assim, muito bom para mim. Foi uma escola, realmente, assim. Vi muitas áreas de atuação. Aí acho que mais do empreendedorismo também, da área de gestão, da área de vendas, financeiro, gestão. Então, você acaba tendo uma vivência um pouco de tudo, assim, fora a parte de projetos de engenharia. E aí, depois eu entrei na Ambev como estágio. Fui para a área de gestão, inicialmente, mas mais para a parte de remuneração. Aí fui efetivada, fui pro financeiro da regional, depois pro financeiro do centro de distribuição, que era mais atuação em campo. E aí, só que sempre fiquei com aquilo de arquitetura, interiores e tal. E aí, depois que eu me formei, eu falei, vou fazer interiores. Agora já formei, já tenho o diploma, assim, vou ver o que dá. Querendo ou não, a gente já pode assinar projeto. Já podia, então, exato. Assim, Porque design de interiores não precisa emitir um RT, por exemplo, né? Então, assim, é mais um curso profissionalizante de 1 ano. Até tem faculdade, assim, mas também não é 5 anos que nem engenharia. E aí fui fazer, e aí no meio do caminho, assim, até então era um período ruim para engenharia, tanto por isso que eu fui pro mundo corporativo, assim. E aí no meio do curso, eu tava quase terminando, na verdade, eu terminava o curso no final do ano, em setembro, assim, começou a aparecer umas oportunidades fora, assim, sabe? A pessoa, tipo, faz um projeto pra mim, por que você não faz? E eu pensei, Projeto de casa, interior? Era projeto de interiores, exato. Mas começou a aparecer mais de um, daí eu falei, talvez seja uma época boa, assim. Aí eu tinha uma estabilidade, morava com os pais, então, assim, meio que era a hora de dar um passo, assim, pra arriscar, né? E aí eu fui falar com a Ana, na verdade, meio despretensiosamente no começo. Parte burocrática da gente fui perguntar pra ela do CNPJ, assim, porque eu tinha que abrir, eu sabia que ela trabalhava com PJ. Como é que eu faço? E acho que eu começo, né? Porque era uma das nossas maiores até dificuldades no começo da casa também. Onde que eu acho informação, onde que eu... Pra fazer tudo certinho, né? Conheço um lugar bem legal que dá muita ajuda, Co-work. Exato, eu vim tarde. Principalmente o Brains. E hoje olhando, vejo como faria muita diferença. Se eu estivesse num lugar assim no início, gente, ali vai do lado, pergunta, né? Alguém vai saber. Enfim, naquela época a gente trabalhava em casa. Só na internet. Só na internet, exato. Minerando informação. É isso. E nessa época eu ainda não... Eu trabalhava como PJ, então eu já tinha um pouquinho de ideia de como que abria a documentação e tal. Mas é tudo muito diferente, né? E aí no fim... O teu PJ era MEI, não era uma sociedade? Não, Era MEI. Tá. E aí o que acontece?
essa empresa que eu prestava serviço era quase como se fosse um CLT, né? Naquela época, o que eu fazia mesmo, só que a contratação era PJ. E aí, quando a Andressa entrou, a gente abriu a casa, a gente conversou com eles assim, a gente continua prestando serviços, mas agora como empresa, né? Então, a gente continuou como casa, então foi ótimo, porque naquele primeiro momento de abrir a empresa, já tinha um a gente cliente. já tinha um cliente grande. Que bom. Então a gente continuou prestando serviço para eles, aí com casa, e aí com o tempo a gente foi pegando outros, porque não era o nosso intuito continuar com obras, né? Ah, mas era isso que eu ia perguntar. Quando vocês estavam operando com esse cliente na casa, era obra que vocês faziam? Era obra, Reforma era e tal. gerenciamento de Tá, obras, isso. entendi. Ele era construtora, né? Então eles faziam toda a contratação e tal de mão de obra, e a gente era mais uma mão de obra deles, só que de gerenciamento. Entendi. Então eles contrataram a gente como engenheira para tocar a obra. Fazia a gestão do canteiro ali Isso, e tal. de tudo, de compras, enfim. Tá. Beleza. Isso. E aí, mas sempre com a ideia do tipo, a gente precisa nessa fase, é ótimo, né? Que bom que a gente tem essa empresa parceira. Também, né? Exato. E já procurando novas parcerias mais para a área que a gente queria, que é a do designer de interiores, mesmo projeto. Interessante. Eu acho legal, cara, ver isso, porque eu conheço um monte de arquiteto que vai pro outro lado, né? Eles não querem a parte de interiores, gostam mais da parte de projeto e tal. E eu queria saber, assim, como é que foi essa da... Por que interiores? Por que vocês não foram, né, com engenharia fazer projeto estrutural? Por que vocês quiseram ir para essa área de interiores? Porque a Andressa deu a ideia, eu acho. Mas você gostou daí? Eu adoro, eu me identifico muito, assim, muito mais do que com os projetos de engenharia. E aí virou uma paixão minha mesmo, mas assim... Tanto é que quando ela veio com a ideia, eu não vou mentir, eu tive um pouco de preconceito. Porque engenheiro tem um pouco de preconceito com essa área. Eu falei, será que eu quero... Me formei em engenharia, agora eu quero ir para design de interiores? Meio que aquela sensação, será que eu vou deixar para trás as coisas que eu aprendi? Assim, nada a ver, né? A gente leva tudo que a gente aprendeu na faculdade e usa... mas uma teve vantagem, aquele né? preconceito. Eu também vejo como isso. Eu também vejo como isso. O cliente de vocês ele vai ter muito mais segurança de que Claro. está sendo feito, Não, sendo bem feito. e tem outra, né? A gente consegue unir ali, vocês estão unindo dois know-hows, que é, né, o de engenheiro ali, para fazer uma coisa otimizada, boa, com elegância, né? Para deixar bonito. Ou até, né, se o cara quer outro viés ali do espaço, vocês conseguirem encaixar. Eu acho que é animal. A gente consegue ter a visão, dá pra fazer, não dá pra fazer, né? Porque não é só ter a ideia, a gente precisa saber Tem que se executar, né? É executável. isso. Exato. E aí, tanto que esse primeiro cliente, que era obra, assim, pelo menos pra mim, assim, porque eu não tive experiência tanto com... Na época da faculdade que eu fazia estágio, a minha obra que eu supervisionava era a pista de atletismo da Federal. Então, era muito diferente de obra de... Daí depois que a gente foi fazer era corporativa, assim, tipo, farmácia, loja de shopping e tal. Então é muito diferente. Pra mim foi fundamental, assim, até pra eu reconhecer num projeto o que dá pra eu colocar que as pessoas vão conseguir executar depois. Otimizar o projeto, Otimizar, né? exato, porque assim, é o que você sempre fala, né? O papel aceita tudo. Sim. E aí na hora do canteiro tem muita coisa que a gente tem que adaptar, né? Sim. Durante a obra. Então, assim, isso foi fundamental e ainda é. Hoje a gente usa muito na concepção do projeto esse conhecimento, assim, essa vivência. A casa tá com quantos anos de... 3 anos já? 3, foi em agosto, quase 3,5. Olha aí, pessoal, legal. E vocês estão gostando da empreitada até então? Sim, é muito desafiador. Não romantizando, é desafiador. Sempre é, né? Mas é muito gostoso. É muito recompensador também, eu acho, né? Porque é nosso, assim, só. Então. Isso que você falou de papel aceita tudo, eu acho que é um dos maiores problemas da arquitetura quando se junta com a engenharia. Sim, Porque o arquiteto inventa umas coisas. Eu já tive uma situação de criar uma parede de LED de 10 metros de altura, só que isso em 2013, onde só existia um fabricante de LED que chegava aqui em Curitiba e eles não sabiam como juntar uma fita na outra. Até que a gente achou um eletricista louco que foi lá e fez uma solda. Aí funcionou o negócio. E aí assim, eu chegava para o arquiteto e falava assim, mãe, você desenhou isso aqui, como é que eu vou fazer essa fita de LED? Não sei. É para fazer e ter acender. Tá bonito, tem que ficar igual. E era um lugar bem bacana aqui de Curitiba, que nessa época da obra, eu era administrador, me jogaram para tocar a obra. Eu fiquei louco lá, mas deu jeito, deu certo. Saiu a parede? Saiu. No final sempre dá um jeito, às vezes é mais Não, aí a gente difícil, vai é mais aprendendo caro, as né? coisas, né? A gente vai chegando para o arquiteto falando assim, olha,
Não dá para fazer. Se você souber alguém que faça, você me avisa. Eu também não sei. Então vamos adaptar aqui? Aí a gente vai lá e dá aquela melhorada. Ou vai sair muito caro, né? Porque É, às vezes dá pra fazer, porque ainda tem a história do caro, né? Aí depende se o cliente vai querer pagar, né? Sim, exato. Então aí é um investimento maior para uma coisa que pode ser substituída por outra. Sim. Eu vejo muito isso, a gente vive fazendo coisa aqui e, lógico, às vezes a gente tenta diminuir o custo e acaba Perdendo sendo pior, né? qualidade, Sim. Não faz um negócio tão legal, mas aí a gente vai aprendendo no meio do caminho, né? Tem trocas assim que saem mais caro, até não vale a pena. É. Assim, Não vale você tem a que pena. saber muito bem balizar isso. Assim, dá pra economizar aqui, mas aqui a gente indica que não, assim, tem que investir. Assim. É verdade. E meninos, o que vocês pegam mais hoje assim, na empresa? É mais comercial, mais residencial, parque? O que vocês mais pegam assim? Hoje a gente tá com mais residencial na É. cidade, né? A gente tem uma parceria grande que é com uma engenheira eletricista que ela traz bastante coisa da parte um pouco industrial, assim. Só que, digamos assim, a indústria a gente faria os periféricos. Aham. Então, assim, seria escritório e tudo mais, que acho que é o que Aí sai é mais um pouco... arquitetônico, né? Não É o que sai um interior. pouco do Sim. residencial, mas fora essa é mais a parte residencial, mesmo que a gente fecha com o cliente direto. O cliente final, no caso, cliente né? final. Quem comprou o apartamento ali quer fazer uma mudança, alguma Exato. coisa Ou assim. às vezes algum outro parceiro também, vai fazer projeto estrutural, não precisa de alguém que faça interiores. Aí a gente se indica, a gente tem uma rede assim de Pra se parcerias, complementar né? ali. É. E tem algum projeto que vocês falam assim, cara, esse projeto foi animal, ou algum projeto que fala assim, meu, eu teria muita vontade de fazer, sei lá, um parque de diversão, alguma coisa assim que brilharia o olho de vocês e falar, não, esse projeto ia ser muito top se a gente Eu fizesse. acho que todos a gente se empolga igual. É. Eu acho que assim, é mais dentro do residencial, quando o cliente tem o nosso estilo. Isso brilha muito os olhos. Essa era assim. outra coisa que eu ia perguntar, qual que é o estilo de vocês? Eu não sei se eu consigo me identificar com... Eu sou minimalista. Eu sou... Defendo Menos é mais. Exato. A gente tem uma vibe meio biofílica, eu acho que a gente gosta de madeira, de folha, assim, não é? Exato. Tipo Tipo assim, um- se uma pessoa que é algo muito clássico, Não acho é que com- assim, não é Não. muito nosso estilo. Assim, a gente pode, claro, chegar num consenso, assim, Sim. né, geralmente no meio termo. Mas assim, não é algo que super a gente se identifica, assim, então fica mais difícil de fazer. E acho que os clientes já começam a chegar pelo nosso estilo também, Sim. né? Sim. Querendo ou não. Porque assim, a gente pode fazer um projeto clássico, mas a gente vai colocar a nossa pitada do nosso estilo. A nossa cara vai estar ali, né? Exato. E às vezes não- Mas isso daí eu acho que é uma coisa muito legal, sabe? Porque assim, eu vejo, né? Eu entendo que tanto arquitetura quanto coisas que mexem com visual, com arte, com paisagem, é uma forma de arte, né? Sim, Tipo música, teatro, cinema. E assim como a gente vê a música evoluindo, né? Pô, tinha música clássica, veio rock, samba, daí tinha MPB, aí hoje tem lo-fi, cara, tem N coisas, ramos e tipos que eles vão se misturando, né? E eu acho que isso é legal, né? Porque às vezes vocês estão criando um conceito novo que daqui a 10 anos vai ser chamado de alguma coisa, né? Então isso eu acho uma coisa muito bacana. Me atrai vocês falarem, né, pô, a gente gosta muito da pegada biofílica, isso é uma coisa que eu sempre falo pro Gustavo quando a gente vai fazer os nossos projetos. Falei, cara, biofilia, neuroarquitetura, e eu sou muito fã de brutalismo e ecobrutalismo, né, que é madeira, concreto, pedra, sem revestimento, né, tudo aparente, assim. Eu acho que isso é animal. E eu queria perguntar pra vocês, assim, como é que funciona o processo criativo quando vocês estão fazendo o negócio? Cara, você senta na frente do PC e deixa rodar as ideias, vocês vão buscando na cabeça de vocês referentes de países, lugares onde vocês foram, como é que funciona esse processo? Vocês duas se juntam, cada uma faz sozinha? No começo a gente fazia mais juntas, né? Hoje em dia a gente separa e funciona melhor, assim. Digamos assim, eu crio o projeto, obviamente, antes de mandar pro cliente, a Andressa vai ver, e ao contrário também acontece. Só que assim, o processo criativo agora é É muito individual. individual, né? É? Assim, é porque às vezes Meio que trava, né? e assim, é muito isso, é um processo criativo, né? Então não é todo dia que você vai chegar ali e vai conseguir criar alguma coisa. Sim. Tem vezes que no momento não vai sair, aí você tem que respeitar isso, vai fazer outra coisa, vai buscar inspiração. E às vezes a gente não tá nesse mesmo ritmo, assim. E aí agora Cada também um acho que a tem gente seu tem uma gama de clientes maiores. Então a gente consegue dividir, tipo, você vai fazer esse, eu vou fazer aquele. No começo era assim, era o que tinha. Então nós dois tínhamos que trabalhar, a gente se juntava e fazia juntos, assim. Não que não dava certo, né? Mas assim, é mais fácil você estar fazendo o processo todo, assim. Depois a gente avisa, claro, a gente troca ideia. Não tô na dúvida do que fazer aqui, me dá uma ajuda e tal, isso com certeza. Mas aquele início do tipo, vem a ideia, assim, a gente faz individual. Baixa o santo. É tipo, vai chançando. Incorporar. E agora falando um pouco mais pessoal de mim.
eu acho que é um dos grandes desafios quando você é o dono da empresa e você também está projetando ali. Então, é você desligar do burocrático, porque senão você não cria nada, né? Aquela preocupação do como é que vai fazer a empresa. Se eu tô preocupada lá com as contas que tem que pagar e tudo mais, o projeto não sai, daí trava, né? Então, assim, eu pessoalmente, eu gosto de meditar, eu gosto de fazer, assim, esses processos mais, tipo, silenciar a mente pra daí criar. Mas é isso, daí nesses processos é quase que uma junção de referências, né? Você pega muito, tem tantas referências, não só da arquitetura, referência artísticas mesmo, né? De vai num museu, vê um filme, escuta uma música. Nesse processo todo, você junta essas referências e o projeto vai saindo. E muito do que o cliente busca também, né? No começo eles sempre respondem um briefing, até de negócio de investimento. Quanto você quer investir? Porque às vezes a gente faz um projeto maravilhoso, mas o cliente não está disposto a pagar aquilo, não pode, né? Então, assim, alinhamento de expectativas. Assim, eu quero isso, a gente senta, olha e fala, ó, mas acho que isso não vai ser possível, vamos mudar tal coisa, vamos alterar esse material por esse, vai ficar legal também, o que você acha? Então é muito uma troca de ideias, assim. É um projeto a 4 mãos, assim, eu acho. Exato. A nossa é a do cliente, porque aí a gente manda, é que nem a Ana falou, a gente coloca muito o nosso, assim. Mas às vezes as expectativas não são 100% atendidas na primeira entrega. Então a gente faz uma revisão até a gente chegar na satisfação do cliente. Assim. Acho que esse é sempre o objetivo, né? E aí a gente vai adaptando para chegar num consenso. Exato. Eu acho que é sempre a gente tenta ao máximo se colocar no lugar do cliente. O que ele quer, quais são as necessidades. Por isso todo o briefing no início de projeto, né? Então o que ele precisa aqui? É isso que a gente tenta entregar. Óbvio, às vezes de primeira não vai. Então daí tem a reunião, o cliente olha, gostei disso, não gostei daquilo, a gente vai adaptando. Até sair o projeto que é a cara dele. E às vezes nem o cliente sabe o que é, né? Não, o que precisa. Ou confunde um pouco os dois, assim, eu quero isso, tá? Mas se no dia a dia vai ser funcional pra você, daí tem que fazer umas perguntinhas meio chaves, assim, pra entender melhor o conceito todo, assim, né? Porque a gente não tem que entregar só a estética, a gente tem que entregar a funcionalidade, a gente tem que entregar a execução, é todo um conjunto, assim, que a gente tem que olhar numa primeira conversa, assim. Eu vou falar que essa do cliente não sabe às vezes o que ele quer, cara, a maioria das vezes. Ele, tipo, tem a ideia, mas ele não sabe expressar aquilo da melhor forma possível, né? E aí cabe da gente decifrar, né? Sim, isso. exato. Ver como é que eu faço aqui o negócio. Exato, né? a gente é contratada pra isso, né? Pra clarear um pouco as ideias. O cliente tem aquilo, ele não entende nem o que ele precisa, às vezes, muitas vezes, né? Tipo, conseguir ter uma conversa que o cliente vai clarear e conseguir ir colocando no papel o que ele... E, cara, isso é uma coisa assim que vocês atendem fora do Brasil também? Já chegaram a pegar cliente de fora e tal? A gente atende online, né? Então, assim, daria super, mas não fizemos. Se alguém quiser, manda um oi, né? Porque o que eu vejo de diferente, né? Eu tenho um amigo que ele era arquiteto aqui, ele falava, tava bem difícil a época o mercado para ele acabou indo para Austrália e ele foi para lá. E eu morei na Austrália um tempo também. E, gente, honestamente, eu fui para Melbourne, o Melbourne é assim, é um prato cheio para quem gosta de arquitetura, porque aquela cidade, o que tem de projeto urbanista rolando lá dentro, né, de mudar mesmo a cidade, as fachadas, as coisas, é tudo muito louco, assim. E eu vi uma diferença muito grande na valorização do serviço, sabe? Porque a gente sabe que não é barato um projeto, mas lá a parada era absurdamente mais cara, né? E aí eu perguntei para os meninos, eu falei, cara, como que... Né? Por que isso? Ele falou, Lucas, porque aqui a galera entende que você fazer um projeto arquitetônico, um design de interiores, é muito diferente do cara que tem a própria ideia lá e construir. Por quê? Porque a gente vai pensar nos problemas do teu dia a dia que você não pensaria, entendeu? Então, tipo, a gente melhora a qualidade de vida da pessoa no dia a dia dela, né? E o quão isso é válido para você, né? Num país onde a galera está normalmente preocupada com segurança, corrupção, não tem a necessidade básica satisfeita ali, ele vai se preocupar com outras coisas, né? Colégio, a segurança, enfim. Mas aqui ele estava mostrando, né, que como um país já um pouquinho de primeiro mundo, essa preocupação dele está saciada. Então o que ele quer? Ele quer só aumentar a qualidade de vida dele 100%. Então se eu falar para ele que eu vou entregar uma qualidade melhor, ele está disposto a pagar. Sim. Então, isso me mostrou que, cara, como, né, a infraestrutura básica de uma sociedade interfere, né, inclusive nessa percepção de valor que a pessoa tem pelo serviço que ela está pagando, né? Sim. E não sei, até me fugiu a ideia agora que eu ia falar. Eu trouxe isso para falar alguma coisa e eu esqueci. Mas faz todo sentido isso que você falou e é muito isso. O cliente ele tem que ver valor no nosso trabalho, que tem um custo alto, né? Mas quando você vê o valor dessa entrega, você paga. E, obviamente, às vezes a pessoa não pode gastar aquilo, prefere investir em outros lugares esse dinheiro do projeto, é uma escolha de cada um.
Mas até como você comentou da neuroarquitetura, é um assunto também que eu gosto muito e coisas que o cliente às vezes não vai ver, mas o tanto que o ambiente que ele tá influenciando ele o tempo todo. Nossa, 100%. E a gente Tudo tem essa visão. o ambiente, né? A cor da parede influencia, a iluminação influencia, tudo assim. Então é a qualidade de vida mesmo, assim. Porque assim, age no subconsciente da pessoa, Exato. né? Gente, pra quem não sabe muito bem o que é isso, a gente tem, o nosso cérebro, ele funciona ali, Miguel Nicoleles, eu sempre falo dele nos negócios, mas ele desmistifica um pouco isso, mas o nosso cérebro ele é dividido em algumas partes. Tem uma parte do nosso cérebro lá que é o cérebro reptiliano. Ele é responsável por praticamente pegar tudo que é instintivo teu. Então, assim, se você vê um verde, ele assimila isso como um mato, vida. Se você vê a luz do sol, amarelo, ele assimila isso também. Vou até dar um exemplo aqui, por exemplo, a cidade de Quebec, no Canadá, é muito frio, né? E chove demais também. E assim, para contornar isso, eles fizeram uns túneis subterrâneos na cidade, onde você consegue acessar um edifício, o outro, sem ter que de fato se expor ao frio e tal. Só que devido a esse fato, o índice de suicídio aumentou muito, assim, né? E aí o que eles fizeram? Eles colocaram painéis, né, que imitassem a luz do sol, o céu azul, uma árvore verde e tal, e isso diminuiu o índice de suicídio, assim, foi drasticamente notável, sabe? Então, para mostrar como essas coisas realmente fazem efeitos na gente, sim. né? O ambiente traz muitas sensações, desperta muitas sensações, aguça, né? Uhum. Muita coisa na gente. Demais, né? Principalmente os lugares onde você passa longa permanência, né? Então ali tua casa, teu quarto, teu escritório, o lugar que você tá trabalhando, então isso tá ali o dia inteiro te influenciando. Então que essa influência seja positiva, né? Vamos Pois usar a nosso favor em vez de usar contra. Porque é louco pensar isso, né? A gente tava, pense, bilhões de anos de evolução aí. O ser humano, ele era acostumado a estar no meio do mato, né? Então, pô, você tava lá sentindo o frio, o calor, vendo diversas texturas, ouvindo vários tipos de barulho. Então, a gente tinha diversos estímulos. Aí, de repente, em alguns milhares de anos de evolução ali, a gente se trancou dentro de um bloco que fica praticamente hermeticamente fechado, não escuta nada, né? Cara, isso no nosso cérebro, é bom, é ruim, ele, independente se é bom ou ruim, ele é diferente, né? Então, se a gente tentar trazer esses elementos para que o nosso ser, né, se sinta mais habituado ali, mas, não, beleza, legal, faz sentido. É bom, né? Traz a qualidade de vida e tal. Acho que tem inclusive selos, né, que falam sobre isso, selo Wellness, selo LEED, tem, né? Tem LEED. Uhum. Mas é que o LEED ele é sobre a infraestrutura do prédio, não é alguma coisa assim? Isso, Você tem uma diferença. É. E aí tem um selo que é o Wellness, eu acho que, se eu não me engano, Mais que sensorial. Isso, qualidade do ar, enfim, outras coisas aí, né? Inclusive a gente... Bem-estar, né? O bem-estar. A gente inclusive segue bastante coisas desse selo para fazer as coisas aqui na Brains, né? Um pouco nessa pegada também, todo ano a gente faz uma análise da casa do Big Brother. Porque assim, é totalmente ao contrário de tudo que a gente coloca no projeto. Tem muita informação, muita cor, muita cor. é estímulo o tempo inteiro. Porque o que o público quer é interação, é briga, é essas coisas que a gente não quer levar pra casa, Sim, né? Então todo ano a gente vai nessa análise também pra ver o que colocaram de cor. Geralmente segue um padrão, assim, né? Que é aquelas luzes, assim, de iluminação branca inteira, assim, bem farmácia, assim. Estímulo o tempo inteiro, todo fechado, não tem acesso ao sol, que nem você falou, isso interfere muito no humor. A grama é artificial lá, muita cor, muita textura, muita mistura. Aquela de grama é tudo, artificial? É artificial. Eu não sabia, gente. Eu achei que era de verdade. É artificial. Nada lá. Eu Aí acho. as pessoas ficam com nervos à flor da pele mesmo, né? O que é o intuito ali, mas é o oposto do que a gente quer trazer. Sim. filme Eu na acho que a cara. gente acabou de derrubar a audiência não, a inscrição do Big Brother. Não, mas é muito interessante saber saber pensar, Ele isso. não vai querer ir para ali pensando nisso, né? Tá dentro de um estúdio, Sim. fechado, um monte de luz, um monte de cor, estímulo toda hora e fight e tudo mais, né? É treta. É treta. Porque é isso que o público quer, É né? Então, lógico. assim, não é interesse deles deixar o povo calminho, assim. Então, é que a gente vê as mudanças da primeira casa pra última edição, assim. A primeira eles não pensaram Foram muito em potencializando, teste. né? Exato, foram potencializando esses estímulos. Então, cada vez vai vir pior. Pode É crer. legal Gente, esses ó. exemplos que traz muito mais pra realidade, né? A pessoa consegue ver ali realmente. Teve um post que a gente fez que era a foto da casa e como seria se a casa A gente fizesse tivesse a casa do feito o Big projeto. Brother. E aí na imagem você consegue ter essa sensação do tipo, muita informação, te dá uma ansiedade já de ver a foto e uma foto que traz mais tranquilidade.
Que legal. Eu não sou muito fã de Big Brother, mas depois que vocês falaram isso, eu acho que eu vou pegar todos os anos e ver as fotos para ver a comparação, cara. Que massa isso, velho. E deve ser desafiador. Chega para o arquiteto, quem desenvolveu, e chegar e falar assim, olha, quero que você crie um ambiente para que seja ruim. Né? Não vai ser assim, não é um lugar de bem-estar. É para você ficar nervoso lá dentro. Treta o tempo inteiro. Deve ser difícil. Bacana quando vocês falaram da biofilia e do minimalismo, eu fiquei pensando, não, daqui a pouco estou fazendo co-work, essas meninas. É isso. Vocês já fizeram projeto empresarial? Você falou, né, que fez mais os periféricos de indústria, mas fizeram alguma coisa empresarial grande assim? Estilo coworking, estilo... A gente fez um coworking já uma vez, mas ele era pequeno. Era mais uma consultoria que a gente fez, e aí mais de disposição de imobiliário. Mas a ideia e criar toda a ideia, o conceito, não. Se vocês abrirem uma nova sede... Viu só? A gente fez escritório administrativo, né, de empresa, assim, mas é diferente também do estilo do coworking, assim. E acho que todos que a gente fez era mais fechado, que aí já eram empresas maiores que já tinham algum certo padrão. Fábrica também, uma fábrica que a gente não conseguia trazer muito dessas, até por custo e tal. E também, digamos, o dono da empresa ele tem que ter a mesma cabeça e a mesma vontade de trazer essa qualidade para o escritório, né? Se ele não vê valor nisso, claro, a gente pode mostrar toda esse lado da arquitetura, mas é um pouco difícil de implementar. Sim. Se não fizer sentido para ele, pra né? ele. Falar Tem pro que cara fazer sentido que pra ele. um cara de uma indústria dessa, sei lá, de escritório, que tem que ir cheio de planta no negócio. Não Mas tá o maluco. custo, vai ter que botar uma mulher para ficar aguando a planta. Exato. Ou vai ser tipo um escritório Google, assim, aqueles bancos redondos, tá? Não é muito, assim, o perfil de algumas empresas, né? Tudo bem também. É o perfil de cada um. Tá tudo bem. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Assim, a gente ainda é um país aí, uma cidade relativamente nova, né? 330 anos para uma cidade não é muita coisa. Mas, mesmo assim, os prédios vão envelhecendo, as coisas vão envelhecendo e tal. E vocês pegam bastante gente querendo, tipo, reformar apartamento para vender? Retrofit? Pra investir, né? Isso, Pra aham. vender, a gente pega menos, né? Mas pra Mais morar pra mesmo. É mais pra morar já mesmo, alguns, A aham. pessoa mora um tempo e quer dar uma repaginada. E qual que são os maiores BO que pode dar numa obra, assim, num AP velho? Surpresas que a gente encontra, né? Que não tá previsto em projeto ou que tá diferente de projeto. Porque o negócio não tem projeto. é o que não tem Aí projeto. é O mais pior. antigo é pior ainda. E aí é um pouco difícil. Claro, a gente tem que ser o mais honesto e sincero com o cliente, mas é difícil explicar. Às vezes não tem como a gente saber. A gente vai precisar começar para ir descobrindo e entendendo. A gente tenta prever o máximo que a gente pode em projeto, mas tem coisas que não. E aí é responsabilidade nossa, né? Porque assim, o cliente começa a obra. Ele tem que ter uma ideia de quanto que ele vai gastar, de como que vai ser, pode ter imprevisto, mas tem que ser o mínimo Tem que ser possível. controlado, né? o imprevisto. Então é um desafio assim pra gente prever o que às vezes é meio imprevisível. É, porque Mas obra já tem antiga... uma média de porcentagem de imprevisto, 20%, 30%. Difícil falar um número assim, né? Não vai capaz de virar regra. Mas a gente consegue ter uma ideia pelo perfil do imóvel também, né? E de problemas que a gente já viu que agora a gente pode antecipar, né? Ou pode ser que aconteça. Eu faço muito orçamento, que a gente sempre está vendo um projeto para abrir um outro espaço, né? E aí eu vou lá e a conta é o seguinte, eu vou gastar aqui, vou chutar um número aqui, 150. Aí eu somo tudo que eu preciso, vou gastar 150, eu boto 30 mil extra. Já coloca ali o extra. Tem que pôr, né? Vai aparecer, né? Vai aparecer. Sempre já coloco um extra ali na conta, porque aí vai entrando aquelas coisinhas que eu não lembrei, ou que foi aparecendo e já vai saindo do extra ali. Aí no final quase dá. Tá certo. É bem bacana. E, deixa eu fazer uma pergunta assim, hoje, né, vocês atenderam alguns clientes aí, vocês percebem alguma mudança de cultura, gosto entre as famílias, geração, não sei se pegaram gente mais velha, mais nova já para atender, vocês conseguiram identificar alguma coisa assim já ou ainda não, Lucas? Não, meio parecido? Eu acho que é mais fácil de entender o valor do nosso serviço, assim, né? Porque é diferente de vender um produto de um serviço. A gente vende uma ideia, na verdade, né? A gente apresenta, nosso portfólio, a gente faz mais ou menos assim, a gente vai te entregar isso, mas a pessoa não tem algo físico ali pra ver. Então, acho que esse entendimento é mais fácil com a geração mais atual, assim, né? Eu não sei se a gente foi indo também para um nicho de clientes e foi que mudando e que fazia mais sentido com o nosso perfil e aí a gente foi vendo essa diferença, né? Meio que a nossa bolha, mas eu vejo isso também. Pessoas que têm mais essa visão parecida com a nossa da arquitetura, a que a gente está conversando aqui. Porque não é todo mundo que
que vê dessa forma, E é né? mais fácil também a gente chegar nesse cliente. Por exemplo, a gente fala disso de que nem você falou. Às vezes ele nem sabe o processo que precisa para chegar um projeto. Ele acha que é uma coisa simples. Então ele espera pagar X porque ele acha que é só a gente chegar, fazer e tudo certo. E não é. Tem todo um processo criativo, tem um monte de coisa que a gente olha. A gente tem um padrão nosso a seguir também. A gente checa para ver se não tem erro, que a gente pode ter errado durante o projeto. Enfim, tem todo um processo. E isso, às vezes, a gente não consegue mostrar todo pro cliente. Então, a gente faz vídeo no Instagram e tal, mostrando, tipo, ó, nosso processo criativo é esse, pra mais ou menos dar essa ideia, assim, de todo esse processo. E esse público mais jovem é mais fácil consumir esse tipo de conteúdo. Então, acho que ele já vem mais, quando conversa com a gente, já tem mais essa ideia de como funciona, sabe? É mais fácil de mostrar nos pontos mesmo, assim. Gente, eu tenho até vai uma dica, mas isso foi uma experiência que eu achei animal, assim. Eu fui acompanhar uma entrega, né? O cara tinha acabado de fazer uma reforma e tal, foi um retrofit, e tinha acabado de fazer a reforma no apartamento do cara, só que ele mudou tudo, assim, varreu e montou um novo, com eletrodoméstico e tudo mais. E, cara, aconteceu um pequeno detalhe nessa entrega que eu falei assim, puta que pariu, isso aqui fez uma diferença monstra. O cara entregou um álbum, né? Um memorial descritivo, só que parecia um álbum de fotos da casa nova dele. E ele era o manual da casa nova dele. Tinha tipo o número de todas as assistências técnicas dos aparelhos que ele comprou, se desse BO em qualquer um dos negócios ali, qual que era o encanador, entendeu? Ele deu um manual descritivo só que bonito, gente. Ele veio encapado. Cara, eu olhei aquilo e falei, olha só, isso aí eu nunca tinha visto. Eu achei muito interessante, achei legal a entrega, assim, pra pessoa, né? Porque o cara vai guardar aquilo com carinho. Sim, e é muito uma coisa que agrega valor, né? Você vê alguma coisa no final, né, da pessoa. Vai Poxa, até pra prateleira de decoração. Então, isso daí foi uma coisa que eu perguntei pro cara, demorou muito pra você fazer isso aí? Ele falou, não, porque eu já tive que fazer um memorial descritivo de tudo, né? A única coisa que eu fui é imprimir e deixar bonitão. Aquele a Foi isso mais, que eu né, fiz. que faz diferença. Entendeu? Então, tipo, foi uma coisa que eu olhei e falei, cara, muito bacana, né? Inclusive... Isso é um marketing também, né? Você tá ali, deixa lá na prateleira. Vamos dizer que Exato. deixa, faz um negócio bonito pra ficar na prateleira mesmo, aí o amigo chega pra visitar, pô, não, olha que casa massa, não, tá aqui, ó. Aí até mostra, até mostra, olha como era. como era antigamente e tal. E o acesso à informação também fica mais fácil, né? Que nem Fica. falou de ciência técnica. Se é um negócio feio, a pessoa joga fora e nunca mais sabe. Isso. Então você tem que procurar manual, sei lá onde. E assim tá ali exposto, porque é algo que ela Fica achou bonito, que né? encaixava na casa. E aí é mais fácil também, igual quando a gente faz um projeto. O nosso interesse é que o cliente execute o projeto. A gente quer ele pronto, a gente quer tirar uma foto. Sim, que alguém ver, olhe né? e fale, ó, que bonito. Não existe, acho que, portfólio melhor que esse, que é a casa pronta ali, Exato. né? A gente pode até fazer o trabalho a gente faz as imagens, deixa o mais real possível e tal. Mas é diferente da pessoa ver e ter todas as sensações do ambiente. É diferente. Não, ver o projetinho de pé deve ser uma sensação muito boa, né? Tipo, você conseguir louco. ver, cara, eu que desenhei, olha que lindo que E ficou. geralmente fica melhor ainda do que a gente projetou, né? Então, O real massa. fica muito melhor que o desenho, né? Sim. Então, e querendo ou não, aquilo que tá pronto ali, você vai lembrando de como você teve aquela ideia e aquilo que surgiu de você, nasceu de você, é bem legal. Deve ser muito massa mesmo. O Gustavo daria um bom arquiteto. Ele tem umas ideias loucas também. É. Virginiano. A gente estava falando antes de começar aqui sobre viagens e tal. Vocês buscam referência lá fora também, nas viagens ou estudando? O Lucas principalmente, a gente antes de montar qualquer coisa que a gente faz aqui, a gente vai buscar muita referência lá fora e vai começando lá do outro lado. Começa lá pela China, Austrália, vai vindo de lá até chegar aqui. Vocês pegam também essas ideias? Você viajou recentemente aí, viu alguma coisa bacana que vale a pena? Eu acho que nisso tem duas vertentes, assim. Uma é trazer mais a questão de tecnologia e de inovações, que eu acho que é muito válido. E outro ponto é de trazer referências realmente de estilo. Que nem a gente estava comentando, né, que agora eu fui pra Índia. Então, assim, eu sou minimalista. Você vai pensar, ela não traz nada Índia da é. Índia. Mas eu acho que o interessante é o abrir a mente, né? Então, assim, alguma coisa você sempre vai agregar. Da forma que a pessoa pensou, por exemplo, nas construções de lá, principalmente do Taj Mahal, que a gente estava conversando, as pedras, elas são esculpidas no mármore. Algo que eu nunca tinha visto e algo que, assim, tipo, fez minha cabeça explodiu, tanto que as pessoas gastaram tempo e dedicação e trabalharam ali, pensar na pessoa fazendo aquilo. Então, isso vai te fazendo pensar diferente. Então, assim, mesmo que você não traga uma referência do tipo, vou colocar dessa forma no meu projeto, acho que na forma de pensar muda. Então, isso vem. Você começa a pensar fora da caixa.
E às outras vezes a pessoa, alternativas, tem né? uma identificação com algum país específico. A gente pode buscar alguma coisa, nem que a gente não conheça pessoalmente, né? Buscar alguma coisa que faça para até ter essa memória afetiva, exato, uma referência, assim. Mas acho que sempre quando a gente viaja agora, o olhar já é diferente também. Diferente, a gente olha, por exemplo, meus pais estavam morando na Turquia. Aí eu fui ver, a gente fez um vídeo de comparação das casas aqui e lá. Coisa assim, por exemplo, a cidade é preparada para terremoto. A edificação já é diferente da nossa. Assim, a espessura das esquadrias era um negócio assim. A cortina era embutida dentro do vidro, assim, da persiana, coisa que eu não tinha visto aqui. Eles usam, por exemplo, a iluminação azul. Eles gostam muito de coisa colorida lá também, né? Então, assim, não entra muito na nossa vertente minimalista, mas sempre alguma coisa dá pra trazer, assim, encaixar nos projetos. Isso é muito legal. Ou até do jeito que eles usam também, em conforto e tal, ó. Isso também dá pra trazer muito. Eu acho que a gente poderia, por exemplo, assim, o Brasil é um país muito grande, né? E assim, tudo bem a gente ser um país tropical, mas, mano, aqui no sul faz frio pra cacete, velho. E tipo, a casa não é preparada pra isso, né, velho? Porra, eu passo frio na minha casa. E por que não faz, né? Até que tanta coisa que se usa lá fora, morei na Europa, tudo era aquecido dentro das casas, e aqui a gente não faz nada disso. Só que o clima tá mudando, né? Tá ficando mais quente do que frio. Mas é justamente por isso, porque a gente é um país tropical. E aí, tipo, por que a construtora vai sazonalizar o produto lá, entendeu? Não, e a gente até escutou de alguém de construtora falando que tá muito mais fácil colocar um ar-condicionado quente e frio do que colocar um piso quente para usar na casa. O conforto né? é muito diferente. Nossa, nem me fale, né? Um ar quente que seca o ar e fica... Ah, não, eu fico imaginando só saindo... Eu não tenho piso aquecido, mas um dia vou ter. Sair do banho naquele dia frio, pisar no chão quentinho, velho. Nossa! Não, piso aquecido a gente tem visto bastante, né? Eu acho que tem visto bastante em banheiros, né? Mas quando você tá criando do zero, então construindo do zero, os novos empreendimentos a gente vê muito. Por uma reforma complica já um pouco, porque daí é uma intervenção maior, né? Tem toda infra pra fazer, mas né? Mas tá ficando mais acessível também, porque quando veio era muito caro, era assim, só prédio de altíssimo padrão tinha. Agora já é muito mais comum ver nas edificações prontas e até quando o cliente vem que a gente não tem piso, a gente fala, ó, dá uma olhada, porque não é um custo tão elevado e o conforto que vai trazer isso é excelente vale a pena. Depois, né? Se dá pra fazer, a gente sempre... E será que aumenta muito o custo de luz, gás, essas coisas? Ele não é tão... Não é tão expressivo assim. Outra coisa que eu ia perguntar pra vocês, olha lá, hoje tá foda o negócio. Eu dei vendo uns apartamentos antes de comprar a casa que já tinham um piso aquecido do banheiro e eu achei super interessante do banheiro do box e eu acho que do resto do banheiro também. Que aí faz todo sentido, você vai para o lugar mais frio onde você fica nu, né? E ali você tem um chãozinho quente, uma água quente e tal, já vai sair mais confortável da banheira, né? Sim, tanto que valoriza o imóvel, né? Você, por exemplo, olhou com outros olhos, aquele podia ser um ponto que fizesse você escolher aquele. Com certeza, sem dúvida. Faz uma diferença. E não é nem só o conforto, assim, porque às vezes aqui é super úmido, né? Chove um monte, às vezes toalha pra secar, tem toalheira elétrica. Mofo no banheiro, exato, nossa. Isso melhora muita coisa, assim, não Olha, só o eu não luxo, tinha né? pensado por esse ponto, é verdade. Os toalheiros elétricos também é outra coisa que se usa pouco aqui, mas que podia ter muito mais. Podia. E é bom também, hein? Eu usava os aquecedor a gás lá da Irlanda para secar minhas toalhas. Já dava uma segurada naquela calefação, daí já secava a toalha. Vocês sentem dificuldade de algum tipo de fornecedor em específico, assim? Aqui no mercado? Tipo, coisas, sei lá, que talvez vocês viram fora e, poxa, lá no Brasil isso aqui não tem, a gente queria tentar usar e ficou caro. Tem algumas coisas que vocês sentiram nisso? Talvez algum cliente viu um mobiliário específico, alguma coisa assim, talvez, mas acho que de algo mais macro que a gente sinta Não falta, tem. acho que não. Acho que daí mais na construção civil, sim. Algumas tecnologias construtivas lá são mais amplamente utilizadas do que aqui. Então aqui é muito caro ainda o acesso e tal, e aí é mais complicado. Mas acho que itens de Revestimento, mais acabamento, interiores, essas coisas assim, não. Isso tem muita diferença de preço também. Por exemplo, a Turquia, mármore é a rodo lá, é muito barato, né? Então é muito mais fácil o acesso também. Aqui é mais caro. Então é todo lugar que a gente vai colocar, né? Mas acho que é alguma coisa específica que tem, que a gente não encontrou, a gente ainda não se deparou com essa dificuldade. Ainda não, né? Que bom, né? Menos mal. Tudo dá pra... A gente gosta de falar sobre construção aqui, eu e o Lucas, né? A gente tem umas ideias e eu sigo um monte de Instagram agora de steel frame, wood frame, para ir vendo as tendências, né? A gente tem visto cada coisa, cada mudança, cada facilidade, os caras entregando casa com parede de isopor, entregue... Demora o processo de fazer, mas quando chega para montagem, 3 dias está tudo pronto. Muito rápido, muito limpo. Eu amo Drywall.
Na Ah, época que a gente nossa fazia senhora. obra, Eu sou fã de sou Israel fã, também. É bom demais. E agora eu tô bem de olho no steel frame. Então, só que, cara, aqui no Brasil a gente tem alguns problemas em relação a isso, né? Não é só a questão da tecnologia não existir. Pra gente ainda é mais barato, pra gente fica muito caro. Entendeu? Eu montar o negócio no galpão e trazer de caminhão até onde tem que ser colocado, porque o governo não dá incentivo, o diesel tá caro, então ainda é mais vantajoso pra gente montar o canteiro lá e subir o troço, por mais que seja uma das piores coisas, né? Que toma mais tempo e tal, mas é construído assim, demora Aí você muito. tem que fazer velho. a conta do tempo que vai ficar. Mas é que é feita, Pia. Essa conta aí normalmente é feita, né? E mesmo assim ainda fica mais caro. Porque o que acontece nos outros lugares, né, em outros países, é que muitas vezes tem incentivo para isso fazer também, né? Então, a construtora, que nem a gente faz aí, vou fazer plano de expansão industrial e abre incentivo de ISS para o SIC. Lá eles fazem isso para construção. Entendeu? Se você tiver um balcão de construção aqui, a gente te isenta de alguma coisa. Então, tem incentivos que não dependem só do cara querer fazer, né? Depende um pouquinho toda a logística do mercado já tá fazer. pronta para isso, né? E acaba também deixando mais E também tem a barato questão da mão de processo. obra, né? Muito mais difícil. Muito achar mais que mão de obra difícil. especializada para... E às vezes as pessoas são meio reativas a uma tecnologia Não, nova, né? Você tem que aprender, treinar o pessoal e tal, isso é mais complicado. E uma coisa que eu fiquei impressionado é que até há pouco tempo atrás steel frame não era liberado para financiamento. Sim. Então, por exemplo, se o cara quisesse montar uma coisa de steel frame, ele tinha que bancar do bolso. Gente, isso aí, para um incorporador assim, né? Às vezes é muito difícil, né? Pô, a gente contava... Muita gente conta com a Caixa, né? Sim, Que é uma às das vezes maiores. ter um apoio tem uma barreira. Né? Isso que é complicado, isso que é um pouco difícil. E meninas, deixa eu perguntar assim, vocês já chegaram a criar alguma coisa para o metaverso? Entrar nesse mundo de game, alguma coisa digital assim voltado para isso? Não, Nunca chegaram a pegar nada disso. Não. Acho que o mais próximo que a gente tem de contato com esse mundo é a realidade virtual aumentada do 3D dos óculos. E vocês já fizeram alguma coisa para isso? Só a gente experimentar e viver essa experiência, mas a gente projetar para o óculos ainda não. Mas também é uma coisa que está ficando mais acessível, porque no começo eu fiz uma pós-graduação recente, aí era de gestão comercial, não era nada a ver com a arquitetura, mas um dos tópicos era isso, tanto da tecnologia, a internet 5G, o tanto que está mudando todas as profissões, né? E aí eu fui pesquisar mais a fundo, achei uns softwares até que a gente podia usar, que a realidade virtual está ficando cada vez mais real, né? Sim. Não é só mais a imagem, é um vídeo, a pessoa consegue colocar lá onde ela quer ir pro cômodo, é um apartamento, por exemplo. Ela tem um bonequinho, ela vai vendo tudo, ou o projeto que você coloca um QR Code no chão e você visualiza com o seu celular, não precisa mais de um óculos virtual. Gente. Então tem muita coisa. Muita coisa. E aí, ó... A entrega é completamente diferente. Mas, sim, cara, pense isso que você tá falando. Gente, agora eu me empolgo nesses temas porque, assim, é muito disruptivo o que pode acontecer. E a gente tá chegando eu acho que a gente tá chegando num limiar, assim, que... não sei se chegaram a ver o óculos que grava emoção, ele grava, né? Não sei se da Meta, não sei se é da Meta, eu não sei de quem que é. É o da Apple, eu acho. É o da Apple, isso, é o da Apple. E ele registra muito bem as coisas, né? E aí eu fico pensando, porque para mim ainda o metaverso ele vai acontecer de uma forma diferente. A gente está tentando ir para o mundo virtual e eu acho que vai acontecer o contrário. Eu acho que o mundo virtual vai vir para o mundo físico, né? O óculos virtual ele é só um passo de transição, mas vou dar um exemplo como esse. Para mim vai existir lá, digamos que a pessoa tem tem gente que gosta de colocar um monte de foto na parede, assim, né? Vai ter o painel de memórias. Para mim, esse painel de memórias, um dia o cara vai lá, aperta no painel e vai, de fato, acontecer a memória dele ali, entendeu? Tipo, vou reviver a brincadeira que eu tive com meu filho. Vai passar aquele videozinho. Hoje acontece dentro do óculos, ele já consegue fazer isso. Mas quem sabe um dia não vem um holograma, né? E faz viver aquilo ali. Então, acho que a gente começa a mexer em pontos, assim, emocionais, que, pode começar a ficar... até tenso assim o negócio, né? Porque o quanto que a pessoa não pode se iludir dentro de um troço desse, né? Sim. Até onde você não vai... tem muita gente que fala isso, por exemplo, legal que você consegue tirar foto e registrar o momento, mas você já imaginou você lá no aniversário do teu filho usando aquele óculos, filmando tudo, né? E não tá de fato presente ali no momento? Sim. Então acho que tem certas coisas, mas... acho que a gente vai ter que aprender qual é o limite ainda, né? Porque é muito novo para todo mundo. Vai ter que impactar todos nós. A gente vai ter que se adaptar. Vai entender. Isso é certo que vai acontecer, né? Vai acontecer. E assim, não é um futuro distante. Não, tá pertinho.
Então, assim, todo mundo vai ter que se adaptar, né? Tanto profissionalmente quanto pessoalmente. É isso que você falou, assim, a gente vai ter que entender até que ponto sou eu, até que ponto, sei lá, é o meu avatar fazendo Né? as coisas. E eu acho que isso é como toda tecnologia, desde o celular, né? A forma como você usa. É incrível, mas como que você tá usando e não tá virando refém, né? E aí, pensando um pouquinho nisso, quando a gente vai falar disso, né? Virando refém de tela, muita interação com tecnologia. Vocês chegaram a parar para pensar, cara, como é que vai ser a configuração das casas quando isso começar, né, a crescer, sei lá, cozinha, ela transitou, né, poxa, uma vez, não, cozinha tem que ficar isolada para quem vai cozinhar, hoje em dia não, cozinha integrada porque negócio de estar todo mundo junto ali enquanto está fazendo, então eu acho que os ambientes eles vão se moldando conforme as gerações também, né, vocês já chegaram a imaginar como que seria assim uma casa, vamos pirar aqui como que seria uma casa do futuro? Isso a gente ainda não fez, mas acho que não só das gerações tem essa mudança, mas no ambiente. A gente viu muita mudança na pandemia. Né? Home office não era tanto... Não tinha tanto, né? A pessoa não trabalhava em casa. Agora, quantas empresas... Todo mundo, na verdade, foi obrigado, né? E agora, quantas mantiveram, né? Sim. Então, assim, é algo que a gente fez muito. E essa parte do... Porque antes também tinha a questão de comprar apartamentos cada vez menores com espaço comum muito grande. Aí veio a pandemia, você não pode usar espaço comum. Você tem que ficar lá com um monte de filho num apartamento minúsculo. Pequenininho. Então, isso também muda um pouco, assim. Acho que tudo que a gente vive vai mudando a concepção do ambiente, assim, né? Sem dúvida, né? É como Então, uma tendência muito grande de apartamentos pequenos, o negócio, você falou um ponto, e realmente, quando não puder usar a área comum, tu vai ficar fechado dentro do apartamento. Exato, e assim, eu vi alguns estudos que não é a única pandemia que a gente, não é a última, infelizmente, que a gente vai passar, né? Então, assim, foi uma onda grande e a gente tem que estar meio preparado, já faz quantos né? anos da pandemia? Já 2? Foi 2019? 20, né? Começou 2019, né? 2019, né? Que falaram que alguém naquela época falou que logo depois, 2 anos depois, já ia ter alguma outra coisa. Tinha, então né? já tá na hora. Tá chegando. Comprar o gel já. Papel higiênico, Tá preparado. no mercado. Nossa, isso daí é impressionante, né? A galera estoca demais. Mas isso a gente vê uma mudança grande, assim, né? De como a pessoa vê o espaço também dá valor. Porque daí, antes você não ficava muito tempo em casa, você ficava mais tempo na empresa e ia pra casa dormir. E aí tá todo mundo em casa, você tem que adaptar, né? Mas então, nossa, Andressa, isso daí é uma coisa muito louca, porque, cara, as configurações familiares também estão mudando, né? Sim. Antes era normal, né? Pai, mãe e os filhos. Hoje você tem às vezes, 2 maridos e um filho, 2 mulheres e um filho, às vezes só o cara, às vezes é um cara e o cachorro, né? Então as configurações mudaram. Não ter muita regra pro futuro, né? É meio ser, tipo, e dinâmico. Você ter que E isso é uma coisa legal, né? Porque assim, o que a gente está acostumado a ver hoje nos prédios, né? Apartamento, o cara vai lançar lá, tem, às vezes, 2, 3 plantas diferentes. E, cara, no mundo que tá vindo uma diversidade tão grande, assim, de configurações familiares, né? Como é que são seus prédios? Sim, né? exato. Quantas... Você vai ter que fazer muito mais personalizado, né? Porque, assim, não tem mais como colocar as pessoas dentro daquela caixa de vai ser casal e 2 filhos e é assim que vai ser o apartamento. Então, como que é a tua família? Como que a gente vai atender as tuas necessidades? E aí vai ter que personalizar, né? Muito mais. Vocês têm tido muito cliente que já está pedindo muita automação em casa. Lá em casa, tipo, é tudo Alexa aqui, Alexa ali, desliga a televisão, liga o ar-condicionado. Eu já estou levando bastante coisa, mas ainda falta, né? Eu estava até vendo um LED para minha cabeceira ontem que já dá para dizer, Alexa, liga a luz do LED. Que é um conversorzinho baratíssimo lá que você faz isso. E vocês têm tido essa demanda de clientes já pedindo para uma automação mais completa na casa? O cliente chegando com essa necessidade, esse desejo, não. Acho que a gente vem apresentando um pouco, introduzindo um pouco esse meio. Tem um parceiro nosso que trabalha só com isso e assim, é muito incrível, né? Todas as possibilidades. Mas ainda é um serviço um pouco caro, então assim, a pessoa também tem que ver valor e ver a necessidade naquilo e querer investir naquilo, né? Então assim, quando é uma questão um pouco menor, só uma luz ou outra, mas a casa como um todo, acho que a gente não a gente não teve essa procura, mas é que nem a Ana falou, a gente sempre tem, acho que o dever de falar, né? Ó, isso existe, dá pra fazer. E é mais fácil fazer agora que você tá fazendo uma reforma, você tá construindo uma casa, do que você fazer, porque deixar um projeto fazer depois. Fazer isso, dependendo quantas coisas você quer automatizar, tem um hack o nome do aparelho? Ou pelo menos deixar previsto uma infra, alguma coisa assim no futuro, se quiser investir isso, se já tem pelo menos uma infra pronta que vai facilitar, né? Exato. Aqui, por exemplo, esses interruptores de luz, às vezes ele precisa de um neutro sobrando, acho, alguma coisa assim. Exato. E aí já pode fazer, já deixar o fio de espera ali. Já Exato, não precisa instalar tudo, né? Mas isso. que deixa meio pronto, Mas ó, tem aí depois muita você vai- coisa barateando o preço. Sim. Muita coisa, principalmente a China agora com esses impostos mais altos vai complicar um pouco, mas
Interruptor aqui no Brains todas as luzes Tudo, né? da área comum, corredor, hoje é tudo automatizado. Você apaga sozinha ou eu posso apagar à distância. E tem algumas coisas que eu gosto que eles estão fazendo, porque, por exemplo, antes para você ter essas luzes, né? Antes era a lâmpada que era Wi-Fi, né? Então, queimou uma, ferrou, tinha que trocar, comprar outra. Agora não, agora os caras já botaram no interruptor. Opa, já é bem mais em uma lâmpada conta o Wi-Fi é negócio. 90, 100 reais. Aí o interruptor é 135, você coordena 4, 5 lâmpadas. Aí é então, muito mais fácil. Eu acho que eles começaram a voltar os olhos não para a parte só dos, né, desses periféricos, mas do infraestrutural mesmo, né? O interruptor, no quadro de luz já tem coisas que deixam mais automatizado, então eu acho que o mercado está começando a abrir o olho para isso. Sim. Mas é o que você falou, infelizmente ainda é caro, né? Porque... é isso, né, gente? É caro, o Brasil não desenvolve... E às vezes você tem que juntar fornecedores diferentes. Né? Por exemplo, você tem que ter um Alexa legal com um interruptor que aceita Alexa. Aí tem... Mas eu acho que é um caminho sem volta, viu? Porque com certeza. Acho que vai aumentar cada vez mais. Eu que moro em casa, minha luz se acende todo dia à mesma hora, ela se apaga a toda hora. Se eu estiver viajando, eu consigo acender a luz da sala ou programar para ela se acender sozinha, para parecer que tem gente em casa. Né? Então, são as coisas que tá tão fácil no celular. E a gente tava falando de celular, né? O celular hoje ele resolve quase tudo para você. Que o teu celular é um computador, ele é um comprador de passagem, ele tem tudo, é um banco. Isso é outra coisa que eu ia perguntar, a gente estava falando, né, falou computador, de automação, entrar um pouquinho nesse ramo de tecnologia, mas aí perguntando assim, se vocês utilizam alguma coisa de tecnologia, né, Lucas, a gente usa uma câmera 3D para fazer o escaneamento da casa do cara, ou inteligência artificial para fazer as imagens, vocês utilizam alguma coisa hoje assim para tornar o processo de vocês melhor, mais eficiente? Acho que não usar hoje assim é impensável. É impensável. Né? Só que é mais a questão dos softwares, né? Que a gente usa e toda essa parte para fazer imagens e poder o cliente ter essa visão de como vai ficar. Acho que é onde a gente mais usa, né? Para fazer a renderização. Os renders, no caso. E assim... eu vi que você estava falando que você está sofrendo um pouco a parte burocrática. Vocês pensam em crescer mais? Sim. Mais gente chegando para vocês? Eu acho que, assim, até eu vou te dar uma dica depois, mas eu já te dar a dica agora, né? Às vezes você pode ter uma pessoa que faça todo o teu burocrático externa, um BPO, e não é tão caro. É uma coisa que... Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena olhar. Isso. Aí você bota na conta assim, vou pagar para essa pessoa fazer isso, e aí nesse momento que você estava perdendo ali, fazendo isso, você pode ter essa pessoa fazendo, você está vendendo, atendendo outro cliente, e esse cliente já pagou aquela conta, pronto, já morreu ali. É um caminho, eu ia falar naquela hora, mas aí a gente foi emendando na conversa. Ainda falando de render, porque essa daí eu acho que eu vou ter que compartilhar com vocês. Vocês usam render farms? Você que me deu a dica, inclusive. Viu só? Chegou a olhar já ou não? Já olhei. Usou? Usei. Gostou? Gostei. Bom? Eu ainda fiquei com um pouquinho de dificuldade de configuração. Algumas coisinhas vieram desconfiguradas. Preciso aprender a usar melhor, mas assim, é incrível, né? Mas otimizou o teu tempo mesmo? Ele otimizou o tempo? Sim, porque querendo ou não, o que a gente faz? Às vezes a gente, projeta ali durante o dia e quando a gente não tá trabalhando, você deixa se rodando. Né? Mas querendo ou não, às vezes você precisa entregar um projeto meio urgente. Tem alteração para fazer. O computador não dá conta de fazer as coisas ali, tá renderizando, ele fica lento, enfim, aí dá uma turbulência. E você mandar para uma nuvem, ela te devolve o desenho, achei Foi bem top. Legal. Tem bastante coisa surgindo assim. Muito. Eu falo isso para vocês, meninas, porque faço parte de um grupo de investimento e a gente investe numa startup que se chama Blink Reformei. E como é que funciona ela? Ela é mais ou menos assim, inclusive depois se vocês quiserem entrar lá, dar uma olhadinha, você entra, escolhe o tipo de arquitetura que mais te agrada, né? O que eu quero? Eu quero clássico, biofílico, moderno, contemporâneo, enfim, qualquer um que você quiser lá. E aí você vai dar uma foto, né? Ele vai pedir para você a foto, você faz o upload da foto da tua imagem lá para dentro do negócio, e aí depois de um tempo ele te volta com algumas opções da imagem, né? E aí se você clicar gostei dessa, cara, o bagulho já sai com um orçamento, equipe para fazer e no dia seguinte estão montando lá na tua casa. A gente começou em São Paulo isso, né? Não veio para cá ainda, estamos testando lá e tal. E o que eu perguntei para eles, assim, o que é difícil de a gente escalar nesse troço, né?
equipe para fazer as coisas. Esse é o mais difícil, né? Tipo, abrir uma outra praça é muito difícil. E eu perguntei para ele, como é que você faz essas imagens, né? Como é que você cria tudo isso? Ele falou assim, Lucas, no início a gente tinha uma equipe lá com 20 arquitetos que o cara mandava e, mano, todo mundo se debruçava para entregar o troço ali em 10, 15 minutos no máximo pro cara. Então cada um pegava um pedaço, depois a gente ia tudo e mandava. E aí eles conseguiram identificar qual que era o jeito que cada um projetava para cada espaço e eles transformaram isso num código. E aí eles falaram assim, ó, tchau, tchau para os 20 arquitetos, ficaram com o código e hoje eles têm 3 arquitetos lá que só fazem, né, uma validação assim em cima. Mas é uma parada acho que é uma dificuldade que a gente vê um pouco da inteligência artificial. Tem muita ferramenta legal, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade para implementar realmente, tipo, como é que faz funcionar, né? Entregar uma informação que realmente a gente vai conseguir implementar e usar ali para executar. Seria compatível com a informação que a gente entregaria, né? Acho que isso compatível com, não menos que... Essa de fato é uma startup de reformas, assim, né? Mas, vocês já usaram Midjourney? Já usei. Já? Eu gosto. Só que é muito isso, né? Eu acho que ela funciona só pra gente sair daquele papel em branco, sabe? Exato. Aquela ideia. Às vezes o cliente fala assim, eu quero isso. Às vezes ele falando, ele não consegue. Mas se você escreve o que ele falou e mostra, é mais ou menos assim, a imagem é mais ou menos assim, você consegue sair já pontapé inicial pra visualização. Agora, ter a ideia que hoje você vai conseguir fazer, por exemplo, um projeto ali, executar, não. Às vezes as pessoas têm essa ideia, assim, acho que vai, algum dia vai. Não ainda, né? Mas para visualização é legal. Mas isso é algo que a gente sempre fica de olho, né? Porque vem tecnologia nova todo dia, assim, é isso, a gente tem que se atualizar para conseguir sempre entregar o melhor. Assim, uma das coisas que construtora faz é construir o decorado, né? Gente, decorado custa muito caro. Então aí o né? Nossa, é muito caro. E assim, normalmente ele faz o decorado, puta do decorado, né? Porque tem que vender a alma ali. E aí o que acabaram fazendo, né? Como tem que sempre fazer decorado e tal, até vocês devem ter reparado que as construtoras abriram lojas físicas, né? Tipo, montaram lojas grandes físicas e eu sei que tem umas que montam o decorado lá, mas tem umas que estão um pouquinho mais avançadas que elas montam toda a estrutura de drywall, bem simples, e roda com realidade virtual lá dentro daí, né? O cara entra pela realidade virtual para conseguir experienciar e tal. Isso diminui um custo. Não sei como estão as conversões de vendas, né? Mas eu sei que o custo pro cara fazer é bem menor. E mesmo assim, tem que projetar o ambiente, né? Virtualmente falando, né? Com tudo que vai ter lá. E no fim a experiência que a pessoa vai ter. Se ela consegue ter aquela experiência de sentir que ela está no ambiente numa realidade virtual, perfeito, ótimo, né? Essa aqui. Aí que o nosso cérebro é muito louco, né? Porque assim, a gente fala, tentando moldar as coisas, né? Poxa, a gente bota tudo que é tipo de coisa lá. Água, árvore, o som do passarinho, tudo na realidade virtual. Aí você fica lá um tempão dentro dessa realidade, imerso. Aí você sai fora dela. Tem uma doença que se chama, né? Que pode inclusive causar uma síndrome. Tem gente que fica enjoada durante dias, meses. Tem gente que nem volta, assim. Isso é uma... A NVIDIA, né, que é desenvolvedora de placa de vídeo, ela é uma das pioneiras e ela faz uma pesquisa muito forte em cima para como reverter esse estado da pessoa estar imersa num ambiente virtual e quando ela sai, justamente porque o cérebro, você tava lá com os barulhos e tal, mas o cérebro não sentiu o vento bater. Entendeu? Quando passou a sensação, de fato a sensação, quando, sei lá, o teu carro acelerou no ambiente virtual, o teu cérebro não sentiu a gravidade, o empuxo fazer o efeito, sabe? Então tudo isso confunde demais ele. E, cara, de fato, caga lá dentro e a pessoa demora um tempo para voltar. E a NVIDIA, inclusive, tá fazendo pesquisas para conseguir tirar essa sensação. Então, assim, a realidade virtual eu acho legal, né? Mas quando a gente monta um espaço, né, que a pessoa de fato consiga sentir o negócio, puta, aí matou a pau, né, velho? É diferente mesmo a percepção. Eu acho que não bate, né? Você pode até botar as plantas fake lá, mas, não é a mesma coisa, né? Sim. Tipo, porra, ela não faz, sei lá, pra mim eu sinto bastante diferença. E é tudo também de você ponderar e ver o que custo disso com o benefício e entender qual que é a melhor opção, vale a pena, né? Às vezes, que querendo ou não, já é um passo muito além do você ver uma imagem. Você tá ali num 3D, já é uma experiência muito diferente, né? Não é como o real, mas já
Bem próximo, um né? passo bem mais próximo. Mas acho que aí entra também a coisa das gerações, né? Porque pra gente não é normal isso. É normal você tá lá, você sentar, você sentir o vento, você sentir o cheiro do café, sei lá, alguma coisa assim. Mas para as gerações que vêm, acho que eles já estão muito mais dentro desse mundo. Então talvez daqui a pouco é normal para eles isso. Tá lá. Eles não vão sentir falta do vento bater. Uhum. Então acho que isso também é algo perigoso, mas mas assim, Uhum. acho que é algo que vai acabar acontecendo eventualmente, assim. A normalização desse futuro, né? Que tá aí. Desse ambiente, assim. Esses novos clientes que a gente vai ter, querendo ou não, eles vão ser nossos clientes. Vão ser clientes, né? Daqui a pouco. Um futuro aí próximo. É. Isso é uma coisa que é meio complicado a gente pensar, né? Tipo, a gente sempre fica pensando, por como que vai ser o próximo passo do mercado, né? Pô, eu, Gustavo, também, cara, para onde é que vai o mercado de coworking? O que vai acontecer? Pô, será que vai ficar mais nichado? Será que vai ficar menos nichado? Será que a galera ainda vai trabalhar em locais, né? Como você falou, daqui a pouco esse pessoal tem só em meios digitais, assim. Mas eu acho que ainda tem, não é que eu acho, né? A gente ainda tem muito de ser sociável, Sim. né? E assim, a interação pessoa com pessoa, ela é diferente de uma interação virtual, né? Por mais que você esteja falando com outra pessoa. Eu acho que isso a gente não vai perder. O ser humano tem necessidade. Tem de necessidade. se encontrar com o outro. Né? Inclusive, a gente evolui mais ainda do que todos os restos por essa nossa capacidade social, né? O golfinho ele tem uma capacidade parecida, mas nem perto do que é o ser humano. Sim. Só que é incrível que a gente cria, né? Conversando, trocando ideia, porque se você não fizesse isso, de onde é que ia tirar referência, né? Exato. Poxa, de onde é que a gente ia criar as coisas, né? Mas eu ainda acho que o mundo, os espaços como são feitos hoje, eles ainda vão mudar bastante, né? Eu acho que eu acho que a gente está num período dessa transição, Sim. sabe? Eu acho que a gente está nessa fase, né? Veio durante muito tempo igual e eu acho que agora a gente está passando por esse momento de que, cara, estamos se redescobrindo um novo estilo, entendeu? Exato, e ao mesmo tempo, nessa redescoberta, cada um vai encontrar O que seu gosta, próprio, né? Uhum. E a gente bem tá isso. pronto pra adaptar tudo pra todo mundo. Quanta coisa, hein, velho? Meu Deus do céu. Dá certo. Todo dia vai vir uma demanda diferente e vocês vão ter que estar Exato, se adaptando. Mas acho que A isso gente é o também. legal, né? É o desafio, assim. Se fazer sempre uma coisa diferente. Quando muda o cliente, já muda muito, né? Já quer uma coisa nova e tal. Quando muda a geração ainda, então, você se adaptar é muito legal isso. Que massa, gente. Que massa demais. E vocês têm equipe que façam tudo isso também? Vocês falaram que já tem parceiros e tal, mas assim, de tudo, eletricista, Recepção. obra, A gente, da época da obra, já a gente tem a equipe, mas a gente não trabalha ainda como responsáveis. Então a gente faz o projeto, a gente acompanha a obra como gerenciamento. Quem sabe no passo futuro da casa, né, a gente seja responsável pela mão de obra, mas hoje em dia não. Hoje a é gente indicação. indica até, Entendi. mas a gente não é responsável Até, pela contratação. entendi. Indicam lá e daí o cara que se acerte com a indicação, né? A gente ainda não dá conta de fazer. É até bom que o nome é um trocadilho também, né? A casa ainda é pequena, mas ela está crescendo. É isso, amém? Vai sim. Vai sim. Legal. Mas é isso, vai trazendo uma equipe, vai Puxadinho trazendo da mais casa. alguém. Perguntas? Tem perguntas ali? Tem perguntas? Nós sempre temos perguntas Solta dos a pergunta públicos, aí. pessoal. O José Carlos, quando vocês vão fazer um projeto, vocês levam em consideração o signo das pessoas? Tem a ver signos com projetos? Olha que pergunta É. legal. Pessoal? Eu tô estudando agora Feng Shui, que é mais voltado para a energia da casa e tudo mais. A gente não leva em consideração o signo em si, mas o elemento da pessoa. Então, elemento água, elemento fogo. E com o elemento da pessoa a gente consegue ainda potencializar ainda mais alguns elementos da casa que tem mais a ver com a pessoa. Que legal. O meu elemento é o ar, você sabe qual que é o seu? Tenho nem ideia. Até eu ia perguntar como é que a gente sabe qual é. A gente manda um questionário. Então, com o questionário, a pessoa vai... E, claro, conversando também. Às vezes, conversando com a pessoa, a gente já consegue... Mas é difícil de já conseguir identificar qual que é o elemento dela. E aí, com o questionário, a gente consegue descobrir. Eu mando pra vocês, depois pra vocês Bacana. descobrirem. Cara, isso é muito massa, né? Porque a gente tá falando energia, quando eu falo assim, o fluxo energético, o feng shui da casa, essas coisas, eu tenho uma leitura diferente de fluxo energético. Pra mim, isso daí é física quântica na veia, entendeu? Eu Então, também, com certeza. cara, quando a gente fala, viajado é pro cara que não entende, entendeu? Porque entende o negócio é puramente física, A velho. gente só não vê, mas... Exato, né? Tipo,
A gente não consegue. Eu gosto de usar esse exemplo que você falou de a gente não ver, é muito bom, porque, Ana, o que acontece? Realmente a gente não vê. O nosso biológico, ele não é feito para ver isso, né? O nosso biológico, ele é feito para ver o que a gente vê. Mas o ser humano consegue criar câmeras que conseguem ver coisas que a gente não consegue ver, né? E tem uma... não é câmera espectral, tem um outro nome dela. Mas ela consegue tirar foto como se fosse da sua áurea, assim. Olha. Tanto da sua mão, de você, né? Então, assim, quem sabe daqui a alguns poucos anos aí a gente não esteja com uma tecnologia que de fato esteja vendo essas energias circulando na casa e tal. E, porra, isso aqui tá me fazendo efeito. Vou jogar fora que tá criando encosto, entendeu, né? Tem muita energia parada aqui. Sim. Tem uma câmera que pega. Mas, cara, eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que também. faz total sentido. E é muito legal quando vem essas comprovações, porque é bacana, até para as pessoas que são mais céticas e tal, fica mais fácil de entender, de acreditar e você consegue, né, aproveitar melhor toda essa... O Feng Shui, ele é muito intuitivo, então assim, tem algumas comprovações, mas assim, a pessoa já tem que ter a mente um pouco mais aberta e acreditar que aquilo realmente faz sentido, né? Funciona. E obviamente você vai sentindo na prática que se mudou alguma coisa na sua casa e aquilo reverberou na tua vida, você vai começando a acreditar mais, né? Vai fazendo mais sentido. Eu acho que uma das coisas que é legal a gente, quando você vai tratar disso, né? E eu acho que casa muito bem daí o conceito do... a gente é minimalista, a gente gosta de madeira, brutalismo, e você trazer isso, porque você sabia que madeira é um isolante, né? É um isolante energético também. Então, tipo, isso daí é uma parada... Quando você está em cima da madeira, você está basicamente, né, se isolando das energias que estão ali. Quando você forra a sua casa disso, ela também isola. Então, cara, eu acho que isso são conceitos que a gente traz, né, na arquitetura, que na verdade tem a ver muito com a espiritualidade ou energias que, cara, muitas vezes as pessoas não sabem, né? E é uma coisa que é muito massa. E às vezes tem a ideia que daí tua casa vai virar, tipo, muito roots, assim, né? sabe? Não. Por exemplo, isso que você falou da madeira, existe a técnica que... A cama, acho que é o principal, né? Que a gente olha porque é onde se passa mais tempo. Então, se na tua cabeça ali na cama, ou tem um fogão atrás, ou tem rede hidráulica, pode afetar. Então, a madeira, ela isola. E aí você pode fazer uma cabeceira. E aí vai passar desapercebido. Mas pra você já pode ir fazendo... São pequenas já faz diferença. Né? Não é que vai colocar madeira na casa reveste tudo. Você sabe o ponto em que você tem que fazer a intervenção e é isso. Até porque a gente tem que tomar cuidado com a madeira, né? Que hoje tem tanta placa de que imita madeira que a gente nem sabe mais se é madeira, né? Aqueles painéis ripados, eu tenho um agora que vem, você compra na internet, vem uma caixinha, ele vem dobrar. É uma fita? Uma fita e você vai só abrindo ele assim. Tipo um papel de parede. Tipo um papel de parede. Você vai colocando ali, é super 1000 vezes mais fácil que o papel de parede de colocar. Qualquer um coloca aquilo ali, que é fita dupla face. Papel de parede o que é ótimo, é uma super tecnologia, mas assim, pra isolar a energia não vai dar boa. E uma coisa que esses dias eu liguei para um amigo meu e ele falou assim, cara, eu não sei muito bem o que fazer com isso. Eu até falei assim, a gente tinha visto inclusive lá no nosso calendário que tinha o podcast marcado com vocês, eu falei assim, eu vou aproveitar para perguntar isso para as meninas, já que elas mexem, né? Falei assim, quando vocês fazem obra, assim, gera muito lixo, né? Acredito, de entulhos e essas coisas. Vocês sabem para onde que vai todo esse lixo? É vocês que destinam assim ou não? O caminhão que encontraram? É bem mais controlado. Tem as MTRs, que é a destinação do teu lixo. A gente sempre trabalha com empresa parceira, né? Então, é a empresa de caçamba que faz essa destinação. Por exemplo, a gente quando faz obra residencial não vai ter uma fiscalização tão forte, né? Por exemplo, quando a gente fazia comercial, a empresa que a gente prestava serviço, no final da obra, ela vinha e pedia as ARTs. Eu quero ver onde foi destinado o lixo de vocês. Aí essa empresa, parceira nossa, que tem as caçambas, mandava. Porque daí, principalmente gesso, né? Que hoje em dia a gente usa tanto, tem que ter uma destinação específica. Mas aí a empresa que é especializada nisso que faz a destinação. Mas esse material consegue ser reciclado? Eu não sei te dizer. Pode crer. Eu não sei. Realmente, eu sei que o drywall tem que ser separado na caçamba, tem que ser uma só para drywall. Tem que ser uma só para drywall. É mesmo?
Pode É que a crer. gente só encheu de drel, É, né? A isso. gente não tirou o drel ainda. É verdade. Na demolição. Ainda não tiramos. Na hora de tirar, aí a gente vai ter Vixe. que achar esses caras aí pra te levar tudo. Mas hoje em dia As as meninas empresas. Hoje em dia as empresas de destinação, claro, empresas sérias, elas já. E já tem todo esse. Eu descobri isso quando eu pedi uma caçamba, mas não me lembro onde foi, e a pessoa falou assim, vai ter gesso ou drywall? Não, é só tijolo. Ah, então tá. Aí eu vi que já existia a diferença do descarte ali. Inclusive, algumas nem recebem daí. Se você Não tem manda pra lá uma destinar, caçamba né? que tem algum gesso junto, dependendo da empresa, não recebe. Sério? Porque Pode já tá crer. misturado, já. Se quando ela for pegar, né, ela vê que tá misturado. ela pode- E aí, esse BO fica pra vocês, se acontecer, vocês que tem que arcar com isso ou não? Aí não, eu né? acredito que sim, o responsável da obra que deixou É, destinarem, né? responsável Nunca aconteceu com a gente, felizmente, Ainda mas eu bem. acredito que Vai sim. ter que colocar o peão lá embaixo para ir separando de volta. Ou separa. É. Aí vai pro quem assina a obra, né? O engenheiro que tá assinando a obra. Entendi. E, gente, vocês já pegaram alguma coisa pública pra fazer? De reforma, assim? Entrar em licitação, mas não essas que a gente coisas? fez a contratação, né? A gente foi subcontratado da Thaís. Foi orçamento, né? Então ela já tem mais essa parte de know-how de Licitação, essas contratação, coisas. de aham. licitação, e a gente acabou prestando serviço para elas, mas assim, direto com órgãos públicos. Até não. a gente faz parte da equipe técnica deles, que são nossos parceiros, justamente porque é mais fácil eles conseguirem alguma coisa quando tem uma equipe de profissionais de todas as áreas, né? Então a gente tá disponível para fazer. também, Mas né? dentro da empresa dela, Dela. não da casa. Entendi. Bacana. Mais uma pergunta? Mais uma pergunta? Tem a Yasmin. Eu moro em Curitiba e moro em São Paulo e não fico muito tempo, tipo, ela fica pouco tempo, né, em cada um. E é alugado o apartamento dela e ela queria dicas de como melhorar o espaço dela, pra ficar mais elegante. Contrate o estúdio Aí casar. entre, mande um direct. Segue a gente nas redes. Segue a gente. No Segue lá. apartamento alugado, na verdade, as intervenções têm que ser menores, né? O que a gente sempre indica, por exemplo, pintura dá pra fazer. Provavelmente você vai ter que pintar tudo Quando você for sair, né? Então, Aham. assim, é algo que dá pra você fazer. Móveis Mas mais soltos. investir em móveis soltos, não fazer uma marcenaria Planejada, assim. porque depois você não sabe. Às vezes você tem que deixar, ou se aonde você for levar cabe, as coisas assim. Então, investir em móveis soltos, mais coringa, assim, também eu acho. A investir em decoração, que já dá uma mudada, mas assim, a gente não aconselha fazer marcenaria, porque Plantinhas. é um bom vai deixar de dinheiro presente, né? gasto e vai ficar lá. Hoje em dia tem muita tecnologia, por exemplo, de tinta, que você pode pintar azulejo, que você pode revestir marcenaria já antiga com papel de parede específico para marcenaria, que já fica nova, né? Então, assim, Very o que a gente nice. fala, não é que você vai fazer, encapar a tua marcenaria e vai durar 10 anos. Mas pra alguém alugado, né, que tá assim, ó, Gente, contrato de 1, 2 Exato. anos, é ótimo. Vale a pena. Eu queria só explorar um pouquinho mais nessa questão que você falou de colocar adesivo no móvel, pintar azulejo, porque assim, a gente tem alguns flats, não a gente tem, né? O mercado em Curitiba aí tem alguns flats e tal, que às vezes estão meio caidinho, né? E o que acontece? Tem bastante empreendimento que sai voltado para um flat para o cara comprar e ficar aqui alugando. O Airbnb movimentou isso ainda mais, se bem que o cara do Airbnb tá meio mal das pernas lá agora, né? Mas a pergunta que eu fico era assim, porque tem um grande impasse nisso aí, tá? Quando até para hotel e tal, quando a gente vai fazer isso, ele tem um cálculo, né? Mais ou menos a cada 5 anos, 6 anos, o cara tem que renovar o quarto inteiro, porque tá muito desgastado, muita gente usou, vai perder valor, não tá mais competitivo no mercado. E essa renovação, gente, para muitos hotéis é o que quebra o cara no meio, porque ele não espera fazer isso. E é caro fazer isso, né? E aí a pergunta que vem que eu queria fazer, explorar inclusive o que a menina falou, né? Como é que a gente minimiza isso, né? É só com adesivo, é com tinta, o que mais que dá pra gente fazer para minimizar isso? Tem restauro de imóveis, não tem? Porque, cara, é muito caro você jogar fora e comprar de novo, né? Com cama, o que faz com cama? Cama também é outro que... Eu acho que é muito específico de cada projeto, né? Mas a gente vai ter que chegar e vai olhar, beleza, a gente tem esse dinheiro, a gente vai escolher um investimento que vai ser macro. Então, tem alguma coisa que tá, as louças do banheiro estão muito ruins, é um investimento Vai ter que grande. fazer. Então é isso que a gente vai investir, mas daí a gente não vai poder trocar azulejo. Então vamos pintar, talvez, e aí ponderando. E aí, sempre também sendo muito sincero com o cliente, a gente vai pintar azulejo e vai durar 5 anos? Não, né? Mas assim, é uma opção
E aí quando, por exemplo... Quando melhorar o cenário, né? Se muda. Se A pintura muda. de azulejo, pinta fora do box, então não pinta dentro do box. Você vai trocar o azulejo, vamos trocar só então no perímetro do box e fazer uma decoração com 2 azulejos diferentes. Que aí dentro do box é onde desgasta mais, né? Sim. Então lá a gente troca, fora a gente pinta. E aí vai ponderando e vai decidindo. Até a gente fez uma reforma um tempo atrás de um banheiro assim, que a gente trocou o revestimento do box, porque aí a durabilidade da pintura ia ser muito menor, né? O resto a gente pintou e trocou as louças, né? As louças metais. E aí marcenaria também não era um ponto de investimento, a gente envelopou e trocou o puxador, já ficou outra cara. Ó. E assim, banheiro. é o quê? R$70 um rolo pra envelopar um armário, assim. Então é algo que... Mas, gente, eu e o Gustavo, a gente tentou achar esses caras pra envelopar as coisas e, pelo amor, foi um caro. parto, gente. É difícil. É? Aí, ó, viu? Devia ter, Porque, assim, a devia ter gente- gritado pra elas. É que elas não estavam aqui ainda. Porque a gente foi ver, por exemplo, para envelopar, era um apartamento, um flat de 45 metros quadrados. E tinha todos os móveis lá, mas há 14 anos. E aí a gente pensou, vamos envelopar tudo de uma cor diferente e tal, e aproveitar. E aí o que acontece? O cara chegou com um orçamento para envelopar as paradas todas que ia dar R$14 mil, R$11 mil, alguma coisa assim. Fazer Aí eu consegui um móveis planejados que ia fazer o apartamento todo por 15, 16, alguma coisa assim. Exato. Aí, pô, não valia a pena. Não valia a Porque eu pena. acho que isso de envelopar vale mais a pena quando é coisa pequena, que é mais fácil de fazer, porque é chato mesmo de fazer. A mão de obra é complicada. As pessoas não querem fazer porque, vai bolha, daí rasga, e tipo, tem uma parte, você tem que comprar mais porque sabe que alguma coisa vai Vai dar erro, BO, assim. Por exemplo, um guarda-roupa que tem, sei lá, 2,50 m, ele vai ser muito trabalhoso pra fazer. Então, às vezes, realmente, ele não tem interesse em fazer e aí fica mais caro do que fazer alguma coisa nova. Seria mais pra armário baixo, sabe? Armário de banheiro, que é pequeno, prateleira, sei lá. Aí seria, eu acho que alguma coisa mais viável, assim. E volta também que é muito pontual para cada cliente. Por exemplo, agora a gente estava fazendo uma consultoria que tinha um armário que aparentemente estava bom. A gente falou, vamos reaproveitar, vamos fazer uma pintura, fazer alguma coisa assim. A gente mandou fotos pro marceneiro e tal. Ele falou, tá cheio de cupim. Eu, se fosse vocês, não faria. Não reaproveitava porque ia ter marcenaria nova. Então, daí a nossa marcenaria nova ia estragar Ia o ser comprometida. prejudicada. Então, tem que dar uma pensada assim no todo também. Pra não perder dinheiro em outro lugar. Ganha aqui, mas daí perde lá, na marcenaria nova. Verdade. Nossa, ia ser bem chato isso, né? Imagine novinhos móveis logo comendo por Cheio de cupim cupim. agora. Nossa, isso ia Exato. ser bem chato. E daí tem que trocar dois, né? Fica mais caro ainda. Mais caro. Duas vezes. E tem umas coisas simples que a gente faz que o pessoal que está acostumado com obra entende mais, né? Eu mudei para uma casa e meu banheiro é todo branco, azulejo lá. Aí eu fiquei pensando, putz, vou ter que chamar uns caras, quebrar todo esse azulejo, colocar a outra cor, uma coisa mais moderna em cima. Aí a pessoa que faz o serviço para mim, que atende a gente aqui no Brains, o Márcio, foi lá e falou assim, não, Gustavo, só compramos azulejo e botamos tudo em cima. Não precisa quebrar nada, é só colocar em cima. Nossa, que cortada de caminho gigante Que agora. maravilha. Isso geralmente a gente faz, você tem que conferir se o de antes está bem colocado, né? Porque se tiver algum risco, tipo, tem que dar uma batidinha assim pra ver se não Caiu os colocou. dois. Tem um risco, daí o peso vai aumentar, né? Pode ser que caia, mas se o primeiro estiver bem aplicado, coloca por cima sem problemas. E aí, todas essas portas se abrem por exemplo, hoje existe argamassa piso sobre piso, né? Que também é uma inovação que possibilita a gente colocar um azulejo em cima de outro e facilita muito. Nossa ótimo. senhora, metade do caminho já. Porque aí você paga para quebrar e paga para colocar. Paga Né? pra pôr, Agora você só paga para colocar. Aí já reduziu bom. o custo também. E Qual que- bagunça, né? Tem mais uma pergunta aí? E do Luiz Henrique, quais são os pontos fortes de Curitiba no ramo de vocês? Ou de outras cidades? Que vocês conhecem? Pontos fortes do ramo de... O que é que Eu Curitiba, acho que é. acho que o que é que Curitiba tem melhor do que os outros? Isso. Alguma coisa assim. Eu acho que um ponto, falando assim, pra gente o que é bom de Curitiba é o mercado. Tem um mercado Aquecido. muito grande. É quente, assim. Exato. E Que pra bom. gente é melhor porque nossas raízes são aqui. Então, assim, a gente conhece muito Tem os mais contatos, gente. né, já. Por exemplo, agora eu tô morando em Florianópolis desde o começo do ano. É muito mais fácil fazer coisa aqui porque a mãe conhece alguém, sabe? Essa rede de contatos, E assim, mesmo a faculdade, né? a Então, gente nossa conheceu rede muita é gente, toda muitos daqui. profissionais. Eu fiz o curso de interiores aqui, então você acaba tendo contato com mais gente. Então, acho que hoje a maior vantagem de Curitiba é a nossa rede de parceiros e de futuros clientes, assim, né? A parte de mão de obra, eu acho que em todo o Brasil ela é um pouco difícil, né? Um ponto difícil. Mas eu acho que tem regiões que são mais. Então, assim, Curitiba acho que consegue também atender e sempre ter
de mão de obra que a gente precisa dessas, Que bom. principalmente dessa parte mais inovadoras, assim. Aham. Algum fornecedor sempre vai ter. Eu não nasci em Curitiba, né? Eu nasci em União da Vitória. E aí é muito engraçado. Eu vejo, às vezes, meus pais estão fazendo alguma reforma, alguma coisa lá, e coisa que às vezes não dá pra indicar, não dá pra fazer, porque não tem Não ninguém tem lá quem que pra fazer. faça. Uhum. E Curitiba, alguém sempre acha. Que Vai bom. ter de tudo aqui, Ai, né? É uma facilidade. E só que isso também pode ser um ponto forte para vocês, né? Justamente, às vezes, né, trabalhar nessa de, pô, não tem quem faça, não, mas eu sei quem faça. Aí só, você vai ter que viajar. Mas se o cara topar, né, poxa, que Manda top. pra lá. Exato. Com certeza. Tem restaurante aqui que quando foi construído, um restaurante grande, trouxeram várias pessoas de fora para fazer a obra porque não estavam conseguindo aqui. Mas isso acontece em todo canto, né? Sim. Aquele prédio em Balneário Camboriú lá, o mais alto do Brasil, né? Em cima da Marina. né? Isso. Esse prédio aí, a equipe inteira dele não é do Brasil. Os engenheiros não sabiam como fazer ali e tal. E aí eles contrataram todo mundo de fora para subir o negócio. Porque, né, a Arranha-Céu, assim, é uma engenharia muito louca que tem que acontecer, né? Porra de amortecimento, estrutura, fundação, enfim, todo o resto. E por que você foi para Florianópolis, meu? Porque o meu noivo foi transferido ao trabalho. Ah, E tá. aí, como a gente tá nessa mais trabalhando home office, assim, a gente conseguiria... Dava para conciliar, Dava pra né? conciliar. E aqui é do ladinho também, minha família ainda tá aqui, então eu sempre tô vindo pra cá. Pertinho. E aí tô lá. Legal. Foi a cara dela morar na Eu praia sempre quis morar em também. Florianópolis. Eu fiz vestibular lá na época, não deu certo, passei aqui. E aí agora deu certo. Deus estava te preparando. Tá, Não ia era a depois, hora. Isso, ia mais exato. velha. Você tem que conhecer os profissionais lá em Curitiba antes para daí vir pra para depois Florianópolis. ir Isso pra- aí. E aí, estão anunciando lá? Estão fazendo coisa lá também? Sim, a gente tá tentando entrar no mercado, né? Uhum. É assim, de novo uma nova entrada. É. Como a gente fez aqui, lá estão tentando, assim. Mas outro mercado que também, né? Balneário, O mercado lá é muito Florianópolis. aquecido, assim, Gente, de interior. sim. Digamos, ali perto, as praias todas, né? Acho que até Balneário, Itapema, mais até que Florianópolis, mas é muita obra nova, muita construção. Então, assim, Sim. eu acho que é um mercado até mais aquecido do que aqui, assim, pra isso. Aquela região ali, sem dúvida, Sim. litorânea, sem dúvida. O que eu acho que pode ser que aqueça um pouco aqui é a ponte agora que vai sair ali, né? Então já tem alguns empreendimentos vendo para a ponte de Guaratuba, né? pra Aham. lá. Tem alguns empreendimentos já que o pessoal já está visando ali o desenvolvimento do litoral que já começaram a lançar e tal. Mas realmente o mercado ali é aceleradíssimo, né? E ainda falando sobre esse início, foi até legal você falar assim, não, tô começando de novo, já até para dar uma dica pro pessoal que quer começar, que está fazendo aí alguma coisa na área. Por onde que vocês sentiram que vocês tiveram, assim, putz, esse daqui foi um caminho legal? Foi indo em evento, foi aparecendo no Instagram, me indica lá pro amigo que você conhece, como que vocês sentiram que mais engajou, assim? Principal indicação. É? Principalmente de ex-clientes. Então, o cliente faz algo e indica. Porque a pessoa tem que confiar, né? Pra fazer Sim. um design de interiores da casa dela. Então, óbvio, a gente tá nas redes sociais, eu acho que até mais pro futuro a gente tem que estar com isso muito engajado. Agora, hoje, dizer que vem um cliente que vai fechar a casa dele, que conhece a gente do Instagram, nunca Nunca viu a aconteceu. gente. Não Aí aconteceu sempre- ainda. Geralmente é uma pessoa conhecida que já conhece a gente de fora, né? Não só Aham. da casa. Porque eu acho que isso é algo que você tem que ir construindo, né? Uhum. E aí, nesse primeiro momento, eu acho que a indicação e pessoas mais próximas que conhecem teu trabalho já e que confiam em você. Mas é algo que a gente está caminhando, assim, pra mudar e ampliar, né? Da gente É. realmente conseguir atingir mais gente e tal, muitas pelas redes sociais. Mas acho que a gente ainda tá num caminho, assim. Até um tempo atrás a gente estava investindo muito em marketing digital e anúncios e tal. E a gente conseguiu chegar em muitos clientes. Mas era difícil a conversão justamente por isso. Aham. Não tinha esse contato tanto, não tinha uma presença, eu acho, tão forte da pessoa reconhecer e falar, eu quero, independente se eu tô no Nordeste, no Norte, eu quero as meninas que estão lá em Curitiba, assim. Isso ainda está sendo construído, né? É porque a gente tem que entender também qual que é o nosso perfil, né? E assim, o nosso perfil é de um serviço mais personalizado, que demora mais e às vezes acaba sendo mais... Às vezes não, acaba sendo mais caro. Então, às vezes as pessoas que chegam no marketing digital, pelo menos que estavam chegando pra gente naquela época, era uma pessoa que queria um projeto mais express, assim. Algo mais rápido, algo mais simples, que não saia tão caro e que é um supermercado, mas não é o Não é o que Não nosso. você queria um projeto faz. nosso, ela queria um projeto. E não é assim muito que a gente gostaria de trabalhar, né? Exato. Entendi. E você usa coworking lá em Florianópolis? Eu vou às vezes, assim, eu fico mais em casa, que agora recentemente eu adotei um gato. Ah. E aí ele tá meio de adaptação, assim, mas às vezes eu vou. Ele já tá assim. mandando em você já o gato? Ele manda, eu não dou pra casa, né? Eu sou a visita.
Hoje eu falei lá em casa assim, eu falei, não dá pra gente abrir o portão e deixar o gato ir, porque você tem gato eu também? tenho gato e tenho cachorro. E, meu Deus, o gato tá comendo meu pão na cozinha já. O meu também. Ele não vai fazer isso, não vai dormir comigo, não vai fazer isso. Agora tá lá o gato na cama, onde ele quiser. Não, e a eu dou gente tem que espaço se pra adaptar ao ele. gato, né? Sim. O gato se adapta a gente. Agora eu tenho que esconder meu pão pro gato não comer. Eu fecho a porta da cozinha, ele vai lá e fica empurrando até ela de correr. Aí ele vai empurrando, aí ela vai abrindo a belinha e ele puxa Passa. o resto. Mas que lazarento, É. bichinho malandro. E eles passam por qualquer cantinho, Eu tenho que né? dormir com a porta trancada, que ele pula no meu trinco. O meu também, ele abre entra a no porta. quarto. Tipo, eu não posso só fechar, porque senão ele entra. Já tive várias vezes a vontade de colocar o trinco redondo, sabe? Que é E bem daí não chato. dá pra se apoiar, Ele né? não consegue. Mas é engraçado. Animal pet é uma coisa. Dá raiva de vez em quando do cachorro, do gato, mas no fundo a gente gosta. Né? Ah, sim, eu já tô com saudades. Aqui essa semana, SDS. Ficou sem o neném. fiquei. É isso. A gente sente falta, A né? gente se apega. Mas aí talvez uma abertura para você entrar no mercado de Florianópolis, um coworking, Sim, pra conhecer talvez gente. até, não sei se tem alguma coisa voltada mais para arquitetura lá. Tem em Florianópolis, inclusive, você tem bastante coisa voltada para Construtec lá. Sim, tem mesmo. Tem alguns centros também que são só para lojas e arquitetos que trabalham junto. Tem, assim, um mercado a ser explorado. Aqui em Curitiba eu já conheço 2 lugares, né? Que é o Apolar Concept e aquele hub que eu estava falando, mas o hub é mais voltado para construção civil. E os caras estão fazendo aqui dentro do Acelera Hub, tem uma empresa que está assumindo as obras lá de Balneário, porque veio, justamente como você falou, eles constroem prédios muito altos com coisas bem diferentes que não tem tanto aqui no Brasil. E aí uma empresa daqui que vai assumir uma obra lá que uma empresa do Catar não conseguiu terminar, com alguma coisa da Pininfarina lá, que são compósitos que eles chamam, né? São detalhes de arquitetura externa que é feita com fibra de vidro. E aí são painéis, né? E aí deve trazer mão de obra. E aí Ele substitui é tipo aquele que a gente falou ontem. me fugiu o nome. Aquelas placas, aquilo ali do ACM, ACM. isso. Só que eles estão já com fibra de vidro ali. Até fibra de carbono. Tem algumas coisas. Porra, mas o cara vai construir um tanque de guerra? Não, ele estava mostrando que a escada do helicóptero do Neymar, foi o exemplo usado, É de fibra de carbono. é feita de fibra de carbono, porque ela Você pesa vai 2 ver, quilos e se fosse uma normal ia pesar 6. Aí tá até nisso influencia aí, lá né? e tal. É interessante as coisas. Mas é bacana. Mas eu acho que assim, para entrar, eu acho que vale a pena você estar lá se comunicando com o pessoal, fazendo aquela amizade. Com certeza, quem não é visto não é lembrado. Exatamente. E menina, antes de a gente terminar, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, assim, nem sei como é que tá nosso tempo, na verdade. A gente tem tempo ainda? Temos Então tá. menos uns 5 minutos. O que vocês planejam pro futuro da casa, assim? Onde vocês se imaginam, onde vocês querem estar? Vocês planejam criando outras coisas, né? Casa maior, como é que funciona? Eu acho que a casa, desde que a gente criou ela, nunca foi a expectativa nossa ela ser muito grande. Mas a gente quer crescer ainda. E acho que de lugar, o nosso intuito é que a casa não tenha uma cidade fixa, assim. A gente gosta dessa coisa, pode poder estar ser pelo livre. mundo e tá tudo bem, a gente pode continuar com a casa, entregando e trabalhando. Mas nossa meta é crescer a casa. Que bom. E a gente Com mais até aumentou a funcionários. equipe justamente para isso que vocês falaram, né? Da gente não ter que pensar em tudo, assim, a gente ficar mais na parte gerencial, talvez, na gestão, assim. E tem outras pessoas que fazem a parte mais burocrática, assim, né? Eu gosto da parte criativa, né? Então eu quero. O intuito é ficar só nessa parte. É que Poder delegar A o resto. Ana vai ficar meditando e criando o projeto. Meu sonho. Mas é que assim, a gente, como empreendedor aqui, se relaciona com bastante empreendedores aqui, a gente, até nós mesmo temos essa mesma dor de ficar muito tempo preso com a operação do negócio, sem poder estar pensando em como crescer ou fazendo um novo negócio. Eu, principalmente, era o cara mais preso na operação. Hoje em dia eu estou tentando me soltar cada vez mais, mas a gente só consegue soltar se a gente trouxer a equipe que a gente confie. Então a gente tem que trazer a equipe e aí a conta é a seguinte, mas vou trazer um funcionário, vou ter que pagar o salário, vai. E quanto você vai vender mais
mais para cobrir isso. Então essa conta que você tem que essa conta você tem que fazer, colocar na planilha ali, que aí você consegue. Uma coisa que eu gosto disso que eu acho que é esse ponto que eu ia falar para o Gus. Esse é o que o Gustavo traz, é uma coisa que eu gosto, porque assim, gente, a gente que está ali no dia a dia, empreendendo, preocupado, né? Como é que eu cresço a empresa, mas como é que eu entrego tudo que eu tenho que entregar também para a empresa poder crescer, né? Quando você está nisso muito frenético, todo dia, durante vários anos ali, né? 1, 2, 3, 4, 5 anos, assim, a gente começa a ficar míope, né? Tipo, você não vê as coisas que estão, tipo, bem na tua cara. Aí quando de repente você tem esse tempo que você consegue dar 2 passos para trás, você fala assim, caralho, olha como é que tá as coisas, né? Você tem um panorama um pouquinho diferente. A tua cabeça, ela também sai daquele caos que você tá e consegue apaziguar um pouco e falar assim, não, poxa, mas tem tanta coisa que dá pra gente fazer aqui diferente, né? Pô, por que a gente não tá experimentando isso? Por que a gente não tá fazendo isso? Vamos tentar fazer isso aqui assim. Então, assim, esse passo, né, que você dá para trás é muito valioso. Né? E, assim, é o impulso, né? Nossa, é o impulso. Você vai para trás para pegar impulso. Exatamente, porque a gente faz uma diferença muito monstra. Né? Muito monstra mesmo. Inclusive na tua visão pro teu próprio trabalho, né? Pô, o que eu tô fazendo com o meu trabalho? É assim que eu quero levar ele? Né? Então, tipo, eu acho que é uma parada animal. É um ponto muito difícil, assim, a gente também, eu e o Gus, a gente demorou para conseguir, né, engrenar nisso, porque querendo ou não é um carinho que você tem para fazer aquelas coisas também, né? Pô, a gente faz tudo com tanto carinho, cuidado e tal, para o negócio dar certo. Como é que eu faço para não perder isso, né, e continuar crescendo e tal? Mas realmente é uma transição um pouquinho difícil. Sim. Só que quando a gente faz, gente, é essencial, é muito massa, né? Sim. Porque também para mim esse passo para trás, Ana, é o momento que eu falo, puta, agora eu vou poder meditar, e outra, eu vou poder meditar com o tempo que eu preciso, entendeu? Não às pressas e tal, eu vou poder criar o tempo que eu preciso aqui para ver a melhor solução, orquestrar e arquitetar o troço do melhor jeito possível. Então, a gente sempre está se questionando, né? Sempre. E adepto a mudanças, né, para melhorar sempre. Tem que. Então, meninos, eu queria desejar muita sorte para vocês, né? Agradecer, lógico, poxa, foi animal. E sempre quem tem projetos para o futuro de mudar, a gente já fala assim, então, ó, o próximo ano vamos chamar vocês de novo para saber como que foi essa evolução, né? Boa. O quanto cresceram, como é que vai ter essa casa, né? É isso aí. Vai ter crescimento. Mas bacana, meninas, obrigado por ter aparecido aqui com o podcast hoje aqui com a gente, né? A gente vai deixar as redes sociais das meninas aqui embaixo. Né? Importante, né? Se quiserem falar com vocês, se o pessoal que está assistindo a gente quiser entrar em contato, pedir um orçamento, como é que faz? Qual que é o Instagram? Por onde que a gente entra em contato? Tem site? Como é que funciona? Boa. Primeiro, obrigada pelo convite. A gente adora participar de podcast, conversar, trocar, falar sobre a casa. A gente fala, né, nosso filhinho, e a gente adora falar sobre. Então, obrigada pelo convite. A gente volta sempre, sim. Nosso Insta é @estudiocasa e o nosso site é oficialcasa.com. Então, para pedir orçamento, a gente sempre tem lá no site, tem o nosso WhatsApp e tal, mas aí chama a gente no WhatsApp, a gente conversa, a gente não manda assim o orçamento direto, precisa trocar uma ideia. Fazer um briefing, né? Exato, mas aí a gente marca rapidinho ali, 15 minutinhos, uma reunião online, a gente conversa, se conhece e aí monta o orçamento. Show de bola. Estou super à disposição aí. Obrigada pelo convite de novo. Imagina, foi muito bom, né? Então, pessoal, ó, se vocês ouviram aí o Instagram, né, e o site, a gente vai deixar aqui na descrição embaixo para vocês o link do Instagram e do site. Então, se surgir alguma dúvida, entra aí e clica. Obrigado mais uma vez. Hoje vocês curtiram um pouquinho aí das meninas do Estúdio Casa, souberam um pouquinho, né, como é que funciona esse mercado delas, como elas ingressaram, o que elas acham no mercado de Curitiba. E a gente vai ter novidades para o ano que vem. Vamos esperar. O vídeo. Curte. Se inscreve. Curte o vídeo mundo. Curte o vídeo mundo. Piada interna. Então é isso. Obrigado, valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.